Mas ele desiste, cara. Por quê? Ele não fez o mínimo que tinha que fazer, que é o quê? Arregaçar a manga, pegar 100 contatos da lista dele e falar assim, deixa eu ligar pro 100. Você foi um dos primeiros clientes meu da Funil. Por que você acha? Aí o P90, ele trabalha assim no caso. Assim, mesma coisa que a imersão e os treinamentos. Lucas, como que é seu processo hoje? Vamos lá, vamos criar a jornada do cliente. Lucas, cadê seu plano de carreira? Cadê sua gamificação? Lucas, cadê seus scripts? Vamos melhorar seu script. Lucas, sua cadência de contato. Então, ele tá ganhando a meta. Se ele tá batendo meta, ele ganha os semanais. Só que para valer o prêmio mensal, o que a gente está fazendo? Vendo se ele comprou material. Se ele não comprou material, ele sai do ranking. Porque eu vivo de material didático. Entendi. Então, por exemplo, ele vendeu um produto de 40 mil. Eu tenho 2 mil de material em cima de 40. É o dono, e é muito louco falar isso, porque o cara que vai vender franquia para você amanhã de inglês, de oratória, de vendas, de robótica, ele vai mentir. Não caia. Empresa de educação, todas as franquias que não fez isso, quebrou. Me mostra uma que eu vou lá e vou me redimir aqui nesse vídeo. Todas quebram se o dono não tiver na operação. Então, para mim, eu não tenho que inventar. São os 3 pilares que me trouxe aqui. E aí eu criei método disso, né? Então, essas 3 frentes se dominar. Parece que é muita coisa, mas não é simples, cara. Sim. É só começar. Vai ser tudo errado no começo, vai dar muito problema. Ela é esse retângulo. O que ela vai fazer? Ela... Olha nós aparecendo lá. Como que tá aparecendo? Ah, é o Fábio aqui. É o Fábio. A franquia, ela vai ser esse retângulo. Então, ao invés de alugar aquele hotel, você tem das imersões, o franqueado vai trabalhar aqui. Eu vi, vocês fizeram uma imersão aqui já, não fez? 3. Nem inaugurei, fiz 3 já. 3 Mas já anos. tava desse jeito. Eu tava desse jeito. Mas aí eu fui tirar, depois o cara quebrou o gesso. Então eu fui fazendo e sem tá pronto. Não tinha essas salinhas aí antes. Então, o que a gente vai fazer? Essa sala é a sala do franqueado. O objetivo é que nessa sala ele fature de 200 a 300 mil no ano e ele fature até 500 fora daqui, que é um E ele ponto. precisa ter uma sala dessa. Não obriga, tem 2 modelos. Aham. Os 64 que eu vendi até agora, fora a minha, contando com a minha, todas são home-based. Tá, trabalho em co-work, eu pego uma salinha comercial ou fico em cafeteria. E atende em ponto. Igual no começo quando eu te atendi, né? Eu tava na cafeteria e fiz a venda em ponto. E aqui, nessa estrutura, é o novo modelo. A minha meta é ter, assim, 150 franquias, 50 desses, 100 do outro. Né? Tá. Um Outro terço você dá mais esse escala modelo. do que esse. Na verdade, é que tem cidades, cara, que assim, por exemplo, a Sertãozinho. Falei que até pode ter isso, mas vai ser mais em company do que o público aberto, entendeu? Entendi. Porque se ele O foco focar, é vender mais em company. o foco é em compra. O 70% da receita é em compra. 70%? 70%. 30% imersão. Inversão. E livro, tecnologia, não conta nessa Não, isso daí é outra, aí é editora. Aí outra é BU, assim. outra frente, né? Tá. Isso daqui. Aí a galera vai entrando, aí toda quarta tem isso. Todo dia tem matinal de manhã. Então depois, se quiser perguntar, eu explico. Mas quarta-feira... E essa reunião que vocês fazem agora é pra falar... Qual que é a ideia de fazer uma reunião de cultura? Gamificação. Tem gamificação, tem resultado da semana individual. Vocês fazem tipo uma premiação da semana. Premiação e competição. Entendi. Hoje tem gente sim, que vendeu 30 mil essa semana, eu acho que 28 mil. Então o cara que vendeu talvez 60 mil. Não é por venda, é por game. Então às vezes o cara trabalhou mais esteira de atividade, ele fica na frente do cara que vendeu mais. Entendi. Porque eu trabalho previsibilidade em cima de plano de ação, não de meta. Então aí tem gamificação que é por produtividade, tem gamificação que é por caixa, tem gamificação que é por equipe. Entendi. Tem gamificação que é por constância. Mas aí cada semana que vocês têm essa reunião, vocês premiam alguém. Toda semana tem premiação, você vai ver. Hoje tem premiação. Hoje tem... E como que vocês medem isso? Tudo com CRM. Faturamento? Tudo faturamento. Que depende, tudo é sempre... por Ou exemplo, tipo novos clientes. Tem vários tipos de game. Assim, medir a gente mede no RT e no CRM, que é faturamento, e venda. Mas as gamificações, se eu falo só sobre faturamento, eu não escalo e não formo ninguém, porque às vezes o cara não trabalha o mês todo e faz contrato de 40 mil. Lucrou 30. Entendi. Pra ele é ótimo lucrar 30 mil na franquia. Tem por produtividade também. É só produtividade. Entendi. Que é o negócio do conceito da funil. Que é, eu não coloco como meta os 500 mil por mês, mas eu cobro ligação, cobro chamada, eu cobro orçamento. Por exemplo, a gamificação, depois eu te mando, é assim, ligação vale 1 ponto. Reunião vale 10. No show vale menos 5. Ele também perde. Perde. Entendi. Se ele não tem constância, ele perde.
A cada trimestre a gente lança um game. Esse game tem uma regra. Esse game, além de tudo isso, tem uma regra que é para valer pontuação no mês, na semana não, semana vale tudo. No mês, que é o prêmio que dá até 8 mil de prêmio para eles, por exemplo. Mas esse prêmio em dinheiro? Dinheiro e experiência. Tá. Tipo o quê? Buda Spa, no Brasil inteiro. Entendi. O último foi pro top 5 Buda Spa e de 1.000 a 3.000 reais de prêmio, por exemplo. Entendi. Fora o semanal, que o semanal é só grana, 300 a 500 reais, que é o que eles querem. A gente fez pesquisa, eles querem ganhar dinheiro. Tem franqueado que ganha às vezes 6 mil. Fora comissão. Não, fora o salário, ele é empresário, né? Fora o que ele ganha lá. Entendi. A franqueadora reserva uma parte para colocar no bolso dele. Ele é franqueado que no mês, no trimestre, ele às vezes tira 6 mil reais de prêmio. E aí vocês pegam uma porcentagem do royalties que ele te paga para deixar em prêmio pro cara. Royalty do material. O que eu falo, né? Além do processo, tudo, né, cara? O produto é incrível. Quando a gente começou a franquia, tinha 2 produtos só. Versão aberta e o in-company, que é o que você fez. E hoje tem 15 produtos. Então a gente tem oficina negociação, prospecção, oficina da meta, oficina do playbook, oficina funil de vendas, oficina da negociação. Mas voltando pro segundo ponto da comunidade, que a gente tá falando, que primeiro era o suporte, depois a comunidade. Né? A maior parte desses produtos que você faz com o auxílio da sua comunidade. Por isso que eu citei os produtos. Olha isso aqui, ó. Isso daqui, quem criou, que você mostrou aqui, foi a Brenda. Comunidade, a Brenda falou, pô, tô sentindo falta, franqueadora, de ter alguma coisa pra entregar pro cliente além de apostila, cara. Eu criei um negócio, olha que legal. Ela criou exatamente isso. Óbvio, não bonito igual esse, né? Porque aí era quase isso aqui. A gente olhou e falou, pô, Brenda, a gente vai copiar, cara. Ela falou, bora. Então hoje isso daqui tem o DNA da Brenda. A Brenda teve a ideia. Baseado nisso, todos os produtos, quem trouxe pro mercado foi os franqueados. O franqueado chegou, falou assim, por exemplo, a Nádia e a Marissa ali, que é sócia de Fortaleza. A Marissa tá ali. A Marissa chegou e falou o seguinte, falou, eu tô querendo alguma coisa para acompanhar meu cliente. Meu cliente falou que a imersão é legal, que tudo, a gente consegue, mas a gente precisa ter mais coisas ali para estar no dia a dia com ele. Ele quer estar junto. Aí o Thiago pegou e falou assim, pô, vamos criar o quê? Eu não quero ter consultoria porque o cara entra como herói e sai como vilão. E se eu fizer o cara trabalhar durante a jornada e ele sentir que ele construiu o processo? Aí a Marissa falou, isso. Aí sentou ele e a Marissa, fizeram MVP lá e, cara, rodou. E hoje tá muito melhor. Começou primeiro numa ferramenta terceira, essa mentoria, que é no Whimsical, que é a terceira. Depois a gente criou dentro do nosso portal e hoje nós criamos a nossa empresa chamada, ali se você for ver depois, é Playbook Studio. Uma marca nossa também. É um playbook digital graças a um feedback da Marissa 1 ano e meio atrás. Não existia. E hoje o P90 é o produto mais lucrativo, é o mais vendido. Mas o P90 também foi um produto feito de vocês junto com alguém da comunidade? Os franqueados. Porque, se eu não me engano, na época que a gente fez, inclusive com vocês, tinha, mas era 60 dias, se eu não me engano, né? Aquilo não era o P90. Aquilo era uma consultoria que já existia antes de eu entrar. Depois mas a gente não queria avançar com aquilo. E eu lembro que vendia até separado, né? Você vendia a imersão e depois você vendia ele. É um produto que a gente nem franqueou porque ele era irreplicável. Dependia muito do know-how do Lucas. Que é consultoria. Vai falar o que ele acha, tudo. Isso não escala. Aí o P90, ele trabalha assim, Lucas, mesma coisa que a imersão e os treinamentos. Lucas, como que é seu processo hoje? Vamos lá, vamos criar a jornada do cliente. Lucas, cadê seu plano de carreira? Cadê sua gamificação? Lucas, cadê seus scripts? Vamos melhorar seu script. Lucas, sua cadência de contato. Então, tem um valorzinho aí, né? Boa. Olha lá. Isso daí é legal. Isso daí já falando de comunidade, né? Esse franqueado, essa semana ele vendeu 28 mil reais. Só que esse game não tem nada a ver com faturamento. Tem gente que talvez faturou mais ou menos que ele e tá na frente dele, entendeu? Então o game é baseado em produtividade. Eu te falei. Entendi. Mas ele faturou 28, ele é sozinho, tá? A margem dele deve dar uns 70%. Então ele tem aí ele 20 mil reais de lucro. Vendeu e entrega. Ele vendeu e entrega. O que ele vendeu, Sérgio? O que ele vendeu? Ele falou? Uma oficina de oficina em ponto. Vendeu oficina, talvez 16 horas de treinamento aí. 16 horas, 28 mil. É uma imersão dentro da empresa. Foi P90 esse? P90, boa. Esse foi o P90. Acho que foi semana passada que ele fez a oficina. Então assim, tá vendo? Esse daí, quem criou essa gamificação foi a Marissa. Entendi. Marissa que criou sem falar nada com ninguém. Ela teve a ideia, criou a Arena Funil de Vendas. No trimestre passado foi a Copa do Mundo. Aí cada um tinha um time. França, Brasil, Argentina e Alemanha. A Argentina ganhou. Aqui. Lá não. Não tinha Espanha, né? Então ele levou o vice. Agora criou baseado na luta. Então tem os desafios. Chute no queixo, tem umas coisas. Vai criando uns nomes aí. E aí essa
esse é 28 mil de faturamento ali no caso, né, dele. Tem vários prêmios sem ser esse aí, hoje. Hoje tem vários. Tá reconhecendo ele porque ele foi, como ascensão aí na arena, foi ele. E quais são os outros que tem? Cara, aí tem vários, assim, tem por maior ticket, tem por maior número de reuniões, tem maior número de propostas. Tudo que ajuda a vender vale ponto. Entendi. Então, eu não vou lembrar todos Pode ser aqui. um cara que nem teve esse tanto de faturamento, mas ele mandou tanta proposta que mostra que ele tá ativo. Daqui a pouco cai, que é o próximo. Olha lá, ó. Ah lá, Destaque da semana. Agora é outro. Aí, esse aí é outro, percebeu? Era ascensão, agora é destaque da semana. Ficou legal essa identidade. Quem fez a identidade foi ela. Levanta a mão aí, né? Ela que faz a identidade. Ficou legal. Melhorou muito desde que eu começou. Melhorou a comunicação da empresa depois da análise. Olha lá. Mas vocês estão passando por uma mudança de identidade, assim, em geral, não tá? Eu vi até que o Thiago fez um post recente falando disso. Sobre posicionamento. É a parcial global, ó. O Guilherme tá com 28, 41 mil é o Luiz. E deve ser de 68 ali depois. Curitiba, São Bernardo do Campo e Goiânia, entendeu? No Brasil inteiro. Os 3 melhores individuais são esses. É tudo individual isso, tá? O Luiz tem mais sócios. E você tem uma parcial anual também. Tem anual que você virou a convenção lá. Então, e aí o que você faz com essa galera da comunidade na convenção? Quem se destacou vem, fala também, dá aula também? Como que você ativa essa galera? O que ativa é que assim, se eu deixo só para anual, o cara esfria. Se eu deixo só para o semestral esfria, trimestral esfria, mensal esfria. Todo dia tem game. Toda semana tem game. Quando ele chega na convenção, a gente deixa o último mês off. A gente faz as reuniões, mas não mostra o resultado. Então a galera tudo fica na expectativa do que vai acontecer no ano. Aí lá a gente apresenta, aí lá tem prêmios, tem, por exemplo, viagens, tem dinheiro, tem reconhecimento. E a gente cria todo ano os líderes de algumas frentes. Por exemplo, Guardião da Cultura. O Paulo conquistou o Guardião da Cultura, então os benefícios da franqueadora. Board, que é o board de franqueados. Eu tenho hoje 8 franqueados que fazem parte como se fosse um conselho, que não é um conselho, é mais não é nada formalizado, jurídico ali. São os caras de dentro da comunidade que vêm te trazer insight, vêm te trazer resultado. A gente ouve primeiro. Entendi. A gente ouve todo mundo, mas esses caras são os caras que a gente vai pedir conselho. Vamos criar esse produto? O que você acha, Lucas? Vamos lá, a decisão sempre é nossa. Mas a gente já deixou de fazer várias coisas porque isso ajuda. Então essas pessoas fazendo parte... Óbvio que eles têm benefícios. Por exemplo, a Brenda veio aqui recentemente. Deixa eu só te mostrar aqui lá. Lá é a sala de guerra. Gostei, Marisa. Ó, hoje, das 3 horas às 7 horas, toda a rede vai estar trabalhando junto. Ligando, fazendo reunião. Porque é fechamento de mês, que é o que eu te falei. Então, missão dos rituais. Sala de guerra. Enfim. Mas eles ficam online? Como que fica o negócio? Online. O cara, por exemplo, tá no meio de uma reunião, ele sai. Mas depois ele volta. Isso é legal porque pode ter uma pessoa na sala. Ela se inspira quando ela tá desanimada de ligar, quando ela tá... tomou 10 não, ela vê um agendando. Então é uma... pra comunidade ficar aquecida. Cara, esse negócio de board que você falou faz muito sentido, principalmente pra quem tem modelo de negócio de comunidade, né? Total. Não, tô pensando em fazer amanhã já. Vou criar o board na minha comunidade. Você cria um esquadrão de não conselho, né? Porque as pessoas têm que ter benefício, que é o que eu queria te falar. Por exemplo, a Brenda veio pra cá, a gente pagou tudo pra ela. A Brenda foi pra Pium. Então, quando ela vem pra Ribeirão Preto, a gente paga tudo pra ela. Por quê? Hotel, viagem, porque ela faz parte de um grupo seleto que tem resultado e coloca muito dinheiro no bolso da franqueadora. Então, assim, eu preciso reconhecer de outra forma. Sim. O que pra você, especificamente, é crucial para construir essa comunidade? É ter um ritual? É ter, de fato, a frequência de contato? O que de fato, para você é crucial para construir o senso de comunidade? Não é nem só ritual, cara. Eu falo que assim, o ritual é importante, qualquer pessoa faz. É só ter um playbook lá e seguir, o cara faz. É ter relação. Então, por exemplo, hoje, tem franqueado que às vezes traz a vida pessoal dele, cara. A gente aprofunda muito. Tem gente que gosta de separar, a gente separa nada. Eu não acredito nada disso. Separar a pessoa física de jurídica só no financeiro, eu falo. Porque do resto, não tem como separar. Pô, você tá aqui. E tem coisas que eu não vou levar pro meu time, óbvio, né? Mas assim, a maioria das coisas eu tenho que levar. Que é a transparência. Tem um livro que fala sobre vulnerabilidade, né? Eu até esqueci o nome dele, mas eu tenho ele ali. E o franqueado sentir que ele pode contar com a gente e mostrar a vulnerabilidade dele vai partir do ponto que eu mostro algumas vulnerabilidades, tem que ser real. Também. Tipo assim, cara, eu tô
em dúvida se eu lanço esse produto, cara. Eu tô com um desafio de trazer, velho, aconteceu um problema na minha casa. Então, o que eu percebo que faz ficar muito forte, não só o board, mas o engajamento dos franqueados junto com a gente, junto com a rede, cara, é a transparência e não pisar em ovos. Tá dentro daqueles princípios ali, ó. Você olhar. Então, assim, a gente não, cara, não tem vaidade de se expor, de falar, porque senão vai virar mais um grupinho, um clubinho do bolinho. Entendi. Tem que ter, o cara tem que, é o que você faz, cara, levar na sua casa, você tem que saber quem que é o filho do cara, você tem que, e isso é o que, de fato, a gente estrutura. Ô Gui, e a gente tava falando antes ali dos tópicos, né, que faz o cara querer uma franquia. Primeiro a gente falou do suporte, né, depois da comunidade, assim. Tem mais alguma coisa que você diz, cara, é importante? Quais são as coisas que você mais colocaria como importante? Aí eles falam, né, porque eu acredito em vários, mas as que eles trazem, acho que melhor. Acho que a marca, cara, assim, apesar da marca funil, muita gente não saber que é marca, quando o meu franqueado fala que é marca pro cliente, ele não entende. Aí a gente mostra pra ele os clientes que a gente atendeu, os vídeos de 16 anos, passa muito segurança o franqueado comprar. E ele carrega também a associação de imagem, né? Total. Ele fala que nós treinamos a IBM, nós treinamos a XP, nós treinamos o Mafra, nós treinamos Itaú, então o Cirela, enfim. Assim, e treinamos também um corretor de imóveis que ganha talvez 5 mil reais, 100 mil reais, não importa. O que a gente traz para ele é essa longevidade que pouca franqueadora tem. A maioria das franqueadoras que surgem, igual a nossa é nova, 2 anos de franqueadora, vai fazer 3 anos agora, né, em novembro, que a gente abriu o CNPJ da franqueadora. Primeira franquia vendida vai fazer 3 anos de janeiro do ano que vem. Nova franqueadora, mas a marca e o que a gente escalou já tinha 13, hoje tem 16 anos. Então, quando ele vê isso, ele fala, pô, posso confiar. Ele pode até ter problema, quebrar, expandir para 10 lojas, não importa. Mas ele vai falar assim, pô, cara, é um negócio que não são pessoas aventureiras. Então, a palavra que eu coloco é longevidade. A outra é educação. Educação é perene, né? Cara, raramente eu não vejo nenhum cenário no mundo de não precisar de vendas. Só se amanhã todo mundo fala, não existe mais negócio nenhum. Assim, venda sempre vai precisar. Óbvio, a gente vai se atualizando, criando produto, melhorando o produto, mas eu vejo que educação é uma coisa que, quando o cara vem procurar franquia, ele fala. É diferente do curso de inglês. Você já fez curso de inglês? Já. Já, eu também fiz. Mas você tá fazendo? Não. Tá, agora eu vou te falar, você precisa vender, você é empresário. Sim. Você precisa vender? Sim. E amanhã? Sim. E daqui 10 anos? Também. Então, e assim, não, eu quero aprender inglês. Não, cara, talvez você fique fluente em 5 anos. Venda, todo dia você tem que estar treinando. Então, essa perenidade que a educação dá, exclusivamente educação de vendas, é o que eu vejo que o franqueado sente muita segurança. E não a última coisa, mas uma das mais importantes é a lucratividade. Hoje em dia, a média de mercado de educação, e eu fui franqueador de outras marcas, a educação a gente trouxe, dá na faixa de 19% a 24% de lucro líquido. Cada 100 mil, sobra de 19 a 24 mil pro franqueado. Só que 2 meses que esse camarada, numa escola de educação, a gente colocou assim, suponhamos que o cara vendeu 100 mil. Teoricamente, 15 mil dos 100 que ele vendeu, vem de material. Aí o que acontece? Se ele tá ganhando a meta, se ele tá batendo meta, ele ganha os semanais. Só que para valer o prêmio mensal, o que a gente tá fazendo? Vendo se ele comprou material. Se ele não comprou material, ele sai do ranking. Porque eu vivo de material didático. Entendi. Então, por exemplo, ele vendeu um produto de 40 mil. Eu tenho 2 mil de material em cima de 40. Se ele vendeu um produto de 3 mil, eu tenho um produto de 600 reais que é material. Então a franqueadora tem a receita de royalty e de material. Mas resumindo todo game é sua produtividade, mas olhando para o caixa da franqueadora e para a lucratividade dele. E o que vocês fazem? Se você faz tipo, uma pesquisa, sabe que os caras querem grana. Como que vocês fazem essas pesquisas, de fato, perguntando um a um, passando formulário? E o que você vê que é fundamental para manter ativo isso? Porque tem várias pessoas que tentam fazer gamificação, mas muitas vezes elas não são efetivas, elas não funcionam, a pessoa desmotiva com o tempo, para manter todo mundo ativado assim no jogo. Rotina. O que a gente tem? Por exemplo, a Marissa, a nossa head de vendas, né? Ela head de performance da rede, né? Ô, Má, dá um oi aqui pro Lucas Petterle, Marissa ali. Todo dia ela faz matinal, das 8h30 às 9h. É um matinal nacional. Aí participa 30% da rede. Não participa todo mundo, porque não dá pro cara talvez encaixar todo dia nisso. Porque ele tem a matinal na unidade dele. Né? Porém, o que a gente faz além disso? Ela gira, e nós temos a equipe também, né, que gira o franqueado toda semana. Tem one-on-one com ele. 15 minutos a 1 hora.
Então eles fazem o cara ficar próximo, que é o que a maioria das franqueadoras não fazem. O trabalho dela é como se fosse uma rede de comunidade, assim. De performance, dela é pra fazer o cara vender. Entendi. E aí ela ajusta os planos de venda, essas coisas com o cara ou não? Qual que é o objetivo dela na reunião, por No exemplo? começo do mês, a primeira semana do mês, ela faz reunião com todas as franquias, ela e a equipe que vai crescendo, né? No caso, o Matheus, o diretor dela. Ela tem que ter 50 horários no mês disponível para Na falar com primeira todas as franquias. Né, por semana. Na primeira, não, só na primeira. Ela faz a reunião e define a meta do mês. Sua meta é 30 mil para lucrar 20, sua meta é 50 para lucrar 40, sua meta é 100 para lucrar 60, por exemplo. Tá definido o plano de ação. Aí na segunda semana, ela não roda plano de ação com eles. O que ela faz? Ela acompanha pelos indicadores do CRM e ela vai inspirando eles a estruturar isso. E na segunda semana também tem treinamento técnico, né, todo dia. Bom, na terceira semana, ela faz um check do plano de ação para ver se o cara está no meio da meta ou não e recalcula com ele. Ou seja, de novo, 50 semanas. 50 reuniões. Então ela faz 50 reuniões na primeira semana. A segunda semana não, é mais engajamento. E na mais terceira, uma manutenção do trabalho do cara. Isso. E na terceira é o check do plano. Tá. Que aí é uma coisa de meia hora. Ô, Lucão, era 100 mil, cara, você tá 30, sua atividade tá assim. E aí? Vamos triplicar? É impossível? Vamos reajustar a meta. Bateu? Dá para subir mais? Vamos reajustar para cima. E na última semana tem a sala de guerra, que é o que está acontecendo a partir de hoje. Você vai perceber que ela fica ativa e nós também trabalhando em tempo real vários franqueados. O cara foi entregar a imersão, o cara foi vender, ele sai da sala e ele volta depois. E a galera ligando junto, fazendo reuniões. Então são 4 steps: plano de ação, treinamento técnico, atualiza o plano de ação e faz a sala de guerra para fechamento para o mês arrebentar de vendimento. E vocês meio que criaram esse modelo? Já existia? Como que vocês criaram essa rotina? Na verdade, sim, quando eu entrei na Funil, tinha 13 anos, tinha só uma reunião segunda-feira das 9 às 10. E era muito processo, que é o DNA do Thiago. Mas eu vivo há 10 anos isso, né? Então lá em 2016, cara... Você entrou na Funil quando? 2023, agosto. Tá. 3 anos, né? 3 anos. Mas a primeira franquia eu vendi em janeiro de 24. 2 anos e 5 meses, 6 meses. Né? E o que eu fiz quando eu cheguei? Eu sou majoritário junto com o Thiago, né? A gente definiu um chapéu, sou diretor de receita. E dentro disso eu implantei cultura de vendas, porque eu tenho 10 anos fazendo isso. Só que em 2019, quando eu tava na minha outra franqueadora, né? Eu conheci o Mário Azevedo, que é o cara que foi do board da WhatsApp. Ele teve já 25 franquias da WhatsApp. É um cara que é um querido, é um irmão meu, talvez você tenha conhecido ele. Ele é engenheiro, tudo. Hoje ele é dono de rede de academias, de rede de escola musical. O negócio dele é franqueadora. E aí ele trabalhou por um período com a gente, como diretor, meu pai. E ele me ensinou sobre gamificação. O Fábio, que tá aqui também, Fábio Ribeiro, ele foi também da WhatsApp, ele era da Times, e ele não era meu sócio da franquia ainda, que hoje ele é sócio de 20% da franquia aqui em Ribeirão Preto. Mas eu buscava ele para aprender isso. Aí eu modelei Prudential, MetLife e esses 2 caras. E aí que eu fiz? Eu implantei na época na Vox. Aí aumentou mais de 40% o resultado, por quê? Porque eu criei tudo a gamificação. Quando eu vim pra Funil, que eu vi que não tinha nada, é muito fácil implantar. Eu trouxe, implantando, e, cara, entrou na rotina. E eu fazia isso. Aí eu fui fazendo durante 1 ano, rodando. Aí depois a Marissa é franqueada de Fortaleza e Uberlândia. Eu convidei ela para vir pra franqueadora, para fazer o que eu faço, para escalar. Aí o que aconteceu? Ela que desenvolve tudo hoje. Só que ela tá já há 8 anos comigo, porque ela era diretora da Vox de Fortaleza. Ah, entendi. Comercial. Então ela saiu de lá, abriu a consultoria dela, depois viu que eu abri a Funil, veio pra Funil e veio trabalhar na franqueadora e é multifranqueada. Então ela já sabe fazer até melhor do que eu a gamificação. Quanto que fatura uma franquia da Funil hoje em média? Cara, o primeiro ano a expectativa é que ela fature 400 mil. Segundo ano 600 e terceiro 800. Mas eu tenho franqueado que no primeiro ano tá batendo 700, 800 mil reais. E tem franqueado que tá faturando 200 mil. Isso daqui é graças à comunidade, olha que legal. Segurei pra você ver, só não vou abrir porque é de cliente. Não. Nós temos Caraca. Pode tirar, se quiser tirar, pode tirar. O que acontece? Deixa que bonitinho. Tá aberto aqui. Puxa aí, então. O que acontece? Esse produto, ele vem numa caixa instagramável, ele vem com um book grosso, com todo o know-how técnico desse programa. Ele vem com squeeze, com um quadro de meta, vem com a corneta, e vem com a pulseirinha, e com o livro da Funil. E com esse Isso aqui vai pro cara que contrata.
cara contrata. Aí você fica com isso eternamente lá no seu escritório. Legal. Ou seja, é uma coisa que você vai ficar reconhecendo a funil lá constantemente. Os meus canvas estavam grudados lá até agora, até pouco tempo. Aí me mandaram tirar. Pediram pra tirar. Já ficou antigo, né? Agora, Preciso mas eu renovar. vou te mandar o playbook gratuito. A gente criou uma ferramenta do playbook pra você jogar tudo lá. Ah, é? É. Muito. Cabe até dos projetos. Eu falo que uma das coisas, né? A gente já conversou disso. Eu falo assim, acho que mais importante do que a ferramenta, né? Foi a galera entender a metodologia lá. Eu acho que, lógico, né? Acho que hoje lá na empresa, principalmente para quem tem empresas que tem vendedores mais antigos, que eles não tiveram contato muito com esse tipo de metodologia, eu vejo que talvez eles não queiram tanto entender, assim. Mas eu acho que a molecada mais nova faz muito sentido, sabe? A hora que o cara entende a metodologia, ele entende que, pô, às vezes por intuição mesmo, você fala assim, pô, conversei com o cara ontem, preciso reativar ele daqui 2 dias, deixa eu abrir essa conversa daqui 2 dias, deixa eu tentar fazer um follow-up com ele aqui, deixa eu tentar melhorar o tanto de orçamento, até começar. Eu falo que os meninos do meu time, ó, eles deram até feedbacks melhores pro meu time de performance. Que é, pô, como tá a qualidade do lead? Pô, esse tipo de cara chega no orçamento, esse tipo de cara chega na negociação, esse tipo de cara que chega em tal parte. Tipo, ele já entende onde que cada tipo de lead que chega, ou cada tipo de potencial cliente chega em uma característica diferente, para numa etapa diferente. Ele sabe, pô, se o cara pedir um orçamento gigantesco, sabe que é pra cotar preço. Então, vai morrer aqui em orçamento. Sim. Acho que tem até mais noção. Assim, talvez não vou nem gastar tanto tempo com esse cara aqui. Deixa eu gastar tanto tempo com esse outro aqui que faz mais sentido eu vender pra ele. Melhor gestão do funil, né? Isso é importante. Exato. E dá prioridade. Total. Dá prioridade, porque esse cara tem mais probabilidade de fechar. Vou ficar enchendo o saco aqui do outro cara que quer uma lista de 300 itens que eu vou ter que demorar 1 hora pra cotar. Como que a capacidade também técnica do cara que compra de você, não só técnica, mas eu também acho que é característica como gente, assim, sabe? De pessoa. Como que isso você tem visto que impacta no negócio dele e tem um perfil de profissional, já que vocês também, além do comportamental, que eu acho que tem um pouco do carisma, tem um pouco do jeito, assim, né? Como que vocês medem isso? Não sei se tem como medir, não tem como medir isso, né? Mas como que vocês escolhem isso também? Porque eu imagino que deve impactar no resultado individual deles. Impacta. E assim, de novo, a inteligência artificial é o crivo zero. Depois vai filtrando pelo gerente, eu, às vezes o Thiago, a gente tá ali pra filtrar o máximo que dá, Lucas. Mas você conhece a pessoa no dia a dia. A pessoa pode ser uma manipuladora, pode ser um personagem, você não sabe. Que eu diga que tem franqueado que eu vendia franquia, por exemplo, e ele no meio do caminho achou um sócio que era bom técnico e é horrível de carisma. Eu falei, beleza, desde que seja você a figura que vai lá no cliente, porque a pessoa é muito boa, mas você pega um TI, cara. Eu tenho sócio que é tecnologia. Você viu no palco lá, o Lucas e o Elvis, são incríveis. Só que os caras são mais na deles. Imagina colocar eles pra fazer o que o Thiago faz. Não dá como colocar eu pra fazer programação, eu não vou. Então o perfil do franqueado tem que ser alguém que já viveu o comercial, ele liderou, ele foi gestor, ele foi treinador, foi mentor, só que eu também tenho um cara que foi consultor, ou é consultor, que é o que eu te falei de 2 ali, dos 5 que eu citei, 2 eram consultores de mercado. Esse cara é mais conforme estável, e não é que ele não é carismático, mas ele é mais pragmático, só que ele sabe brincar, ele sabe conversar, se relacionar. Então o que eu vejo, né, na minha visão é que se a pessoa tiver um sócio que conduz essa outra parte, cara, aí eu vou vender. Mas até hoje eu não vendi pra alguém sem sócio que um dos dois não tinha esse perfil. Então, Thiago, eu preciso multiplicar o Thiago. Entendi. Eu seria o perfil de franqueado. Né? Mas assim, pô, Guilherme, e o seu sócio que era administrador e nunca trabalhou? Não, só que ele com o Guilherme seria. Então eu posso falar, cara, você fica até aqui, eu vou daqui pra frente, entendeu? Aí ele vai se formando no meio do caminho, né? E como que vocês pensam, até pensando nessa estratégia do sócio, assim, né? Dá pra ver muito em você no Thiago e na Funil, né? Mas como que você pega isso na estratégia de vocês? Como que vocês se dividem nas operações da empresa? Tipo assim, beleza, Thiago, você é o cara que vai ser a cara do negócio. Quais são as funções do Thiago dentro da empresa? Quais são as funções do Gui dentro da empresa? Franqueador. Sem ser simplesmente você é o cara da expansão, tem as metas, mas qual que é a função da imagem de cada um de vocês? Isso tá bem dividido pra vocês? Como que vocês dividiram isso? É assim, antes a gente tinha um sócio, né, que a gente acabou de comprar, deixou ele milionário lá, o Duncan, né? Éramos 3 principais, né? Que o Matheus hoje ele é sócio cotista, tem o Lucas que é sócio cotista. Os 2 principais sócios em administrar a empresa é eu e o Thiago, e todos nós temos uma operação executiva, até os minoritários. O Matheus hoje é o principal diretor da empresa, por exemplo, né? De operações. Então assim, hoje o Thiago, cara, devido a essa transição, o Thiago a gente posiciona ele como CEO, então ele tá se posicionando como CEO agora. Mas a função do Thiago, como qualquer CEO, é o quê, cara? É de fato mostrar o futuro,
se posicionar para onde a funil está indo. Só que tem uma vertente na franqueadora que eu, Guilherme, vivi muito a franqueadora. Então eu trago essa visão de futuro da franqueadora e do modelo de negócio. Então a gente faz esse collab. Mas, por exemplo, hoje o Thiago aparece muito na funil por causa da marca e eu apareço mais do que ele na expansão. Então hoje muitas pessoas que vêm sentem segurança na minha maturidade do franchise e na maturidade da longevidade da marca do Thiago. Aí é um casamento perfeito, mas hoje assim, o Thiago está se posicionando como uma pessoa de porta para fora e eu também. Mas vai dar uma entrevista para falar do negócio como um todo. Thiago vai falar do futuro da funil quanto ao modelo de negócio. Então assim, a gente se divide, por mais que não é cargo, mas a gente fala assim, cara, tudo que for falar franqueadora, expansão, projeção, indicador, eu tô entrando e o Thiago entra nessa visão. E o Thiago é um cara que olha muito produto, ele olha muito a experiência do franqueado, ele é a pessoa responsável hoje por garantir a performance do franqueado como CEO, então ele tem o Matheus, que é diretor abaixo dele, consequentemente a Marisa, que tá abaixo, e o Guilherme ficou a expansão, eu também, devido a essa transição, eu tô formando a futura líder financeiro, né, para cuidar de toda a parte de receita e lucratividade nossa. Então eu também fico nessa parte da gestão do negócio, né, liderando com 30% da minha agenda, 20%, e eu como diretor de receita. Então hoje, diretor de receita, eu fico vendo novas janelas de oportunidade, olhando, por exemplo, cara, esse modelo de negócio aqui, eu decidi te ter, e validando com o Thiago que é CEO, a gente decidiu expandir. Então, o janela de oportunidade. Para onde o mercado está indo? As pessoas não querem mais nada online, quase. As pessoas não querem nada as gravado. pessoas estão pagando mais caro pelo presencial, né? Por ter acesso... Quando é hotel, parece que é o quê? Palestra, workshop. Então eu falei, poxa, eu vou manter esse. Mas o futuro? Aí eu fui pesquisar, eu fui conversar, fui pedir conselho. Eu falei, cara, o futuro é ter uma estrutura física, com OBZ, orçamento base zero, e pegar a Falcone, né, ele fala assim, velho, o mínimo possível de custo para maior lucratividade gerar uma experiência positiva. Sai de hotel. Então, as funções hoje, se for pegar em cargo, é muito óbvio, né, o diretor de receita, Thiago, CEO, mas eu percebo que a gente está nessa transição. O Thiago se formando como CEO, que ele também nunca foi CEO, né, eu, Guilherme, tô trazendo essa também bagagem do franchise que eu tinha, mas eu nunca tinha visto funil. Então a gente faz esse collab, né? Dentro da estrutura hoje ali. E como que isso, para deixar bem tangível assim pra galera que tá assistindo, como que isso escorre para suas atividades do dia a dia, assim, ó, pô, hoje o Gui chegou aqui na empresa e quais que são as funções do Gui naquele dia? Quais são as metas do Gui, além das metas macro, que é abrir mais franquia, que é faturar mais? Quais são as metas do Gui como pessoa também para dentro da empresa? Eu preciso marcar um tanto de reunião, conhecer um tanto de gente, tá em um tanto de grupo? Quais são os objetivos que o Gui precisa para fazer a função dele e o do Thiago também? Eu tenho minha franquia modelo, que eu e o Thiago somos sócios também principais. A gente trouxe o Fábio de sócio, que é o que estava ali fora que você conheceu. Hoje a franquia de Ribeirão é você, o Thiago e o Fábio. Eu, Thiago, o Fábio. O Lucas, que é do TI, ele tem um percentual minoritário, mas tem. Tá? Eles fazem parte da franquia também. Então, assim, hoje, até então na franquia, para pivotar o primeiro ano, era eu e o Thiago os principais executivos. Eu vendendo, o Thiago entregando, e ele vendendo até um pouco, e eu fazendo muitas palestras, vendendo palestras. Então eu fazia um pouquinho de entrega, como captação, estratégia de evento, ele fazia um pouquinho de venda. E eu fazia muita venda e ele muita entrega. Né? Então, uma divisão. Validou. O que acontece? Eu formei alguns líderes, esses líderes hoje são franqueados de 3 cidades. Então as pessoas que eu formei cresceu para fora. Cresceu para dentro, na verdade. Né? Ao invés de ficar aqui comigo, cara, cada um tá franqueado hoje. Recife, João Pessoa e Ribeirão Preto. Uma outra operação aqui que vai começar, com a Sabrina e com o Vinícius. Então essas pessoas seriam os sucessores. Tá? E aí eu trouxe o Fábio para dar velocidade, que eu sabia, eles estavam transitando. Então o objetivo é que o Fábio fique 100% o Thiago dentro do negócio, como que vende, mas também que entrega. E nós estamos formando outra pessoa para ser o Guilherme. Mas a questão é, todo mundo vende, depois faz o resto. Tá? Então na franqueadora, hoje, todas as pessoas que estão aqui são da minha liderança. E hoje você tem muita agenda para vender para franqueadora também. Vender para franqueadora, mas aí é isso que eu ia te trazer sobre a questão de formar pessoas, né? Hoje, a Marissa, ela tá no time do Matheus, mas a pessoa que passa o know-how para ela, técnico, de vivência, sou eu. O Matheus lidera ela vem me aconselhar comigo. Então, todas as pessoas que estão aqui, a maioria delas são líderes de áreas.
essa Nádia não era líder. A Nádia já tá com a equipe, tá contratando a segunda pessoa. A Gabi, ela acabou de entrar 2 meses. A Gabi já tá desenvolvendo pra dominar a área. O Sérgio tá 8 meses com a gente. O Sérgio já é líder. Eu formei ele do zero como funil, ele já tinha muita experiência de mercado. E ele tá formando o Rogério. Então, assim, o que é importante trazer? O meu papel aqui é formar essas pessoas pra gente não ficar refém disso daqui, ó. Tá acontecendo a empresa, eu tô aqui contigo. Só que aí eu sou a potência. Eu sou vendedor. Então eu falo assim, cara, o que você é? Cara, eu sou vendedor. Eu tô aqui, tô te vendendo. Eu tô aqui fazendo isso porque vai gerar receita. Se você for ficar aqui batendo papo, eu falo, Lucão, grava com, sei lá, com alguém. Se for fazer institucional, eu gravo com o Thiago. A fase institucional. Não com o Thiago não vai focar nele, mas a minha agenda é pra venda. Então eu tô aqui, eu vou fazer uma venda hoje. Assim, seja na franquia ou na franqueadora. E vou ajudar a fazer venda. Então aquele evento que tava ali, por exemplo, cara, eu tava lá pilhando o Guilherme, que eu quero que ele venda 30 mil a semana. E se ele vender, ele me ajuda a vender mais franquia. Então, a minha agenda é 100% vendas. Só fazer uma venda aqui, que ele falou que se quiser jogar a conversa fora é com o Thiago. Não falei isso. É importante lembrar, né? Se quiser jogar conversa fora, fica aí, Thiago, pra você. Não, o Thiago é institucional. O Thiago é o porta pra fora, a frase que a gente usa. E o Thiago, eu tenho que colocar ele pra palestrar no nosso próximo evento. Setembro. Isso aí. Ou seja, jogar conversa fora no palco. No palco, a gente chama o Thiago. O PDB vai lá. Porque o Guilherme já foi ano passado e já jogou conversa fora dele. Conversa fora. Não, mas eu trago assim, só pra alinhar isso. Eu falo que esse porta pra fora institucional, cara, o Thiago tava lá no Rafa Matos, que é do MLS, esses dias falando, tava no outro podcast. Falei, cara, pra contar a história da empresa, o Thiago criou a empresa, ele é o fundador. Eu até conto, mas eu conto modelo de business e assim, velho, escala, multiplicar. Eu multipliquei o Thiago. Quem que é a empresa? É o Thiago. Então o Thiago é o fundador, apesar de a gente ter as mesmas cotas hoje, é igualitário no contrato, os 2 administradores, mas o Thiago é esse cara do institucional. E eu brinco assim, cara, quer saber a história, vai falar o Thiago. Aqui é um bate-papo que é pra vender, tá? Só pra isso. E qual que é o tamanho da cidade, por exemplo, que um cara abre uma franquia dessa pra ter esse resultado? A cidade precisa ser grande, precisa ser populosa? Não é mas só também não pode ser muito pequena, não sei. Não é só por população. Porque tem cidade com 200 mil habitantes que não tem perfil. Porque como o nosso foco é B2B, empresa que trabalha com venda consultiva, indústria, né, serviço ali, independente, né, tem mais de 100 nichos e subnichos a gente atendeu. Até no YouTube tem lá mais de 400 depoimentos, né? Vários, inclusive acho que o seu deve ter algum lá. Não é só por tamanho de cidade, mas o que a gente olha? O tamanho mínimo, 150 mil habitantes. Então ali, a partir de 150 mil habitantes. Se a cidade não tem 150 mil habitantes, o que a gente faz? A gente pega essa cidade principal, que talvez tenha 100, e cria uma macro região para ela. Aí suponhamos que chame cidade Valinhos. Valinhos eu não venderia funil, mas aí eu incrementei 6, 7 regiões, cidades na região, que aí virou 400 mil habitantes. E fora isso... Mas aí o franqueado dessa cidade, ele pode atender essas em volta? Se tiver no contrato dele, sim, ele pode atender, mas o foco de imersão é naquela cidade. Por quê? Para ele ficar conhecido na cidade. Se ele vender para uma outra cidade, o cara tem que vir até a cidade principal dele? Sim, se for aberto ao público, são as imersões. Mas em company ele vai na cidade. Entendi. A questão é, esse cara, essa região, a gente faz um estudo profundo de indústria, de empresa, de comércio. O nosso público não é varejista. É o cara que chega no balcão, pega o remédio e vai embora. É o cara que trabalha com venda consultiva. Então pode até ser uma farmácia, mas se o cara tiver área comercial ativa, aí eu vou implantar o processo. Pode ser até uma empresa de peça, como você. Você tem 2 empresas dentro da sua empresa, né? Que era o e-commerce e o balcão. Poxa, você estruturou e as 2 hoje conseguem de uma maneira ou de outra trabalhar com venda consultiva. Então, tem regiões que não tem demanda suficiente para isso. Então a gente abrange um pouco para o franqueado ter esse potencial, entendeu? Mas hoje eu tenho desde São Carlos... Mas se o cara vem assim, ó... até BH, São Paulo. Assim. Mas se o cara chega e fala assim, Gui, quero abrir em cidade tal, vocês avaliam se faz sentido o cara abrir? Eu olho no plano de expansão. Eu tenho um estudo, um plano de expansão, que eu tenho mapeado as 150 primeiras regiões que eu quero ver. Se não tiver lá, eu olho se de fato faz sentido ou não, porque às vezes escapou, na hora eu não vi como potencial, às vezes faz sentido, né? Mas aí depende muito de timing, da maturidade da pessoa na região, da experiência dela. E quanto que o cara que vai abrir uma franquia hoje, quanto que ele paga mais ou menos e quanto tempo que demora para dar um retorno para ele? O investimento mínimo hoje é R$85 mil, contando taxa de franquia e fluxo de caixa para 4, 6 meses. Tá. Isso no modelo home base. Agora, na academia que a gente vai lançar, vai ser na faixa de 100 a 140 mil reais tudo. Que é esse modelo que a gente tá aqui hoje. Que é esse modelo que a gente tá hoje. Que ao invés do cara ir no hotel, ele estrutura essa frente.
Entendi. Mas o que é... Aí tem que ter um padrão de estrutura mínima pra ser tudo parecido. Na verdade tem que ser exatamente nesse formato aqui. Entendi. Exatamente esse layout. Mas mesmo tamanho de sala, mesmo tamanho de tudo. Tem tamanhos mínimos, né? A partir de 48 metros, 45 metros quadrados, a sala. E a gente fala, pô, dependendo da sua cidade, se o preço da sala tiver coerente, a gente tiver uma sala de 90 metros, a gente vai liberar o franqueado a alugar. Uhum. A gente só não pode deixar ele gastar mais do que o suficiente de aluguel, porque o que eu errei muito antes de falar do payback do franqueado, nas outros franqueadores que eu ajudei a desenvolver? A fachada, a sala, a estrutura, nada mais é do que uma barreira de saída para o franqueado. Uhum. Isso trava ele emocionalmente, se um dia ele quiser sair, e financeiramente ele quebra. Então, geralmente, a maioria das franquias do Brasil, elas se preocupam muito, cara, você pode ver isso tudo da ABF, em ter grandes estruturas, não pensando no lucro do franqueado tanto. Hoje, para você ter ideia, mais de 20% da lucratividade do franqueado, da margem líquida ali, na verdade, do franqueado, está despendida em aluguel. Aí eu falei, eu não vou fazer isso. Então eu vou olhar muito para ele, cara, eu não quero uma fachada bonita, eu não quero uma sala comercial, você vai gastar muito, se ele quiser esse modelo. Não o home-based, que ele não é obrigado a ter sala, ele pode ir em outro formato. Mas eu vou pensar na lucratividade dele. E aí vai no payback que você perguntou. Hoje eu tenho franqueado que teve payback em 11 dias. Caraca. Thiago Fervão de BH. Porque ele era um cara que era consultor e ele comprou a franquia, ele estava com uma barreira de entrada para entrar numa empresa, ele comprou a franquia, em 11 dias fechou com um contrato lá que era mais do que a taxa de franquia que ele pagou. Nem pagou royalty, não pagou marketing, não contratou equipe, não fez nada. Ele colocou cash pra dentro rápido. E botou. Mas a média hoje é de 4 a 6 vezes. Na tua visão agora, assim, querendo até um pouco da tua mentoria, assim, pra você, qual que é o jeito mais eficiente de vender educação hoje? Pensando que mudou muito do online pro presencial, a galera tem mudado, tem muita gente no mercado de educação. O que pro Gui é fundamental para vender educação hoje, para se diferenciar no mercado de educação hoje? Porque eu sinto que é isso, né? Eu acho que a barreira de educação abaixou muito, né? Uhum. Então, se você pegar 10 anos atrás, quem estava no mercado de educação era quem ia fazer uma franquia, uma Microlins, ia fazer um Wizard, né? Ia comprar essas franquias para entrar no mercado. E com a internet, com a pandemia, eu percebi que cada vez mais a educação foi se pulverizando em pessoas, né? Uhum. Então, tem uma pessoa que virou uma escola, tem uma outra pessoa que virou tal coisa, e tem os modelos de franquia. Só desde infoproduto até franquia, assim, ó. Todo mundo tá no grande mercado de educação, assim. Pro Gui, qual que é o grande segredo para vender educação bem e se diferenciar no mercado que tá tão competitivo hoje? Porque talvez seja o mercado mais lucrativo legalmente. É o lucrativo. Legalmente. Legalmente é o mercado mais lucrativo. É que agora bet é legal, né? Infelizmente a gente vive num país onde mas bet é legal. É imoral. Mas imoral. Imoral. Mas num mercado que... Vou repetir, imoral. Imoral. Lá. No mercado que é lucrativo, assim, qual que você vê que é a diferença pra vender educação? Cara, pra mim, assim, são os níveis, né? O que for curso livre, que aí não depende tanto do know-how da pessoa, é 100% de uma coisa que eu vou trazer aqui pra ti, mas eu vou trazer primeiro para esse mercado de mentoria, né? Que é o que eu vejo que tá crescendo muito, mas ele cresce rápido e morre rápido. Você tá vendo essa liga, né, que é grandiosa, eu admiro muito o Flávio, que é MLS. Cara, velho, os caras colocavam foto lá do Flávio, do Joel e do Caio, e você. Aí depois era seu diferencial ter uma foto com um cara famoso. Aí depois era eu e os três. Cara, o que aconteceu? Picolé de chuchu. Você fala assim, virou o quê? Virou um commodity, porque o seu slide era igual ao meu. Porque você não tinha know-how. Você tinha know-how sim, lá na Serflex, tudo. Eu tinha know-how sim, na Vox, na Funil, nas outras empresas. Mas a gente chegava lá e a gente estava vendendo eles. Então isso não escala. Isso daí vai ter um tempo que as pessoas vão depreciar. E isso que aconteceu. Até teve um momento lá que eu percebi que todo mundo parou de postar aquela foto com a tríade, né? Lá. Parou de postar com o tríade porque aconteceu alguma coisa ali que eu sei que aconteceu. A gente tava num evento de Goiânia que eu percebi que ia ter um evento para 2.000 pessoas, chegou a 100 pessoas. E no Flávio foi. E aí o resto virou um alguns. Por quê? Porque, cara, as pessoas estão cansadas, eu dei esse exemplo, óbvio. A gente toma muito cuidado para não acontecer isso na Funil, por isso que o Thiago sempre foi low profile. E por isso que o Thiago hoje se posicionando, ele fala, cara, meu franqueado é protagonista, é método. Então o que eu acredito? As pessoas estão cansadas ou estão cansando, né, de famosos, de pessoas que você não consegue multiplicar. Por exemplo, amanhã você fica bilionário. Cara, você tá super famoso no nível nacional, na área de peças. Você vai inspirar as pessoas, mas tudo que você vai falar, a maioria das pessoas não vão conseguir aplicar dentro de certo ponto e parece que ela que é uma incompetente completa. Não é, cara, que tem toda a sua história, sua trajetória. E a gente tem vários estudos, você deve ter feito, talvez esse que está na educação, que as pessoas estavam, né, muito carentes dessas coisas. Pô, preciso postar foto com alguém.
Hoje em dia, com a IA, você consegue fazer tudo. Hoje em dia, você vai num evento que há 6 meses atrás o cara pagou 200 mil, ou você vai no evento de 3 mil reais, ou de graça, com o mesmo conteúdo. E tira a foto ainda. Então as pessoas se cansaram um pouco, na minha visão, dessa superficialidade, de vender curso para vender outro curso, que é o que a maioria desses mentores fazem, que são muito bons, eu faço todos eles, tá? Inclusive vou em todos, inclusive vou em outro daqui a pouco aqui. Só que aí eu já vou com a mentalidade preparada para isso. Mas a grande massa, eu percebo que pro cara ter essa prosperidade, tirando as exceções, Flávio, Joel, Caio, cara que sou fã, cara, tipo esses Wendel de Carvalho, eu não tô falando desses caras que pra mim são referências, cara, até América Latina, né, dependendo até mundial, dependendo, Paulo Vieira, né, pô, Paulo Vieira é mundial, né, se for ver ali, Augusto Cury, tirando esses caras que são os tops da educação, individual, inescalável, os caras tiveram diarreia, não tem curso. É isso que eu trago. Né? Essas pessoas, a maioria de quem é educação de mentoria tá achando que são esses caras. Por causa dessas ligas, por causa dessas coisas. E aí tá vendendo picolé de chuchu. Tá vendendo uma coisa sem sabor que o cara vai e não consegue aplicar. E ele fica frustrado por não conseguir aplicar. E aí, o que eu vejo? A verdade, não é que as pessoas estão falando mentira, não é mentira, mas assim, eu acho que a verdade... Se você criar um curso de educação mentoria, você tem, é só contar a sua verdade. Talvez você não vai cobrar 200 mil, talvez você cobrar 100 mil. Você vai cobrar 30 mil. Eu nem lembro quanto que eu paguei pra você, foi uns 30 mil, 20 e poucos mil reais, sei lá. Por aí. Cara, é a sua verdade. Eu tô feliz, fui lá, beleza, me ajudou pra caramba. Mas foi você. Se você tivesse plugado alguém, eu não compraria. Eu ia falar, cara, não, Lucas, eu quero o cara. A música é muito cara. Não, eu vou... Sabe, aí essa divisão. Então eu percebo que na mentoria, quanto mais verdadeiro e simples, é o Ike Batista, né? Ele foi sócio do projeto que a gente tinha lá atrás. Não tinha relação com ele, era meu sócio que tinha ali, direta, mas eu tive muitas mesas com ele. Ele nunca teve mentoria, agora ele tem. 200 mil também, tem a de 60. Copo cheio ou copo vazio, um cara que foi o 7º homem mais rico do mundo. Eu acredito que é uma super referência nisso, em fazer negócio. Cara, é a verdade dele, ele vai contar a verdade. Eu já participei dessa mentoria que ele vende hoje várias vezes de graça, e contando né, pra gente. E é a verdade do cara. Aí o cara que vai vender a mentoria dele, que eu tenho várias pessoas aqui que são mentoradas dentro do nosso ecossistema, de outras frentes, é uma pessoa que fala de oratória. Cara, ela vende por 6 mil reais lá, 6 mil. Ou seja, é a verdade da pessoa. Então eu percebo que a mentoria, quanto mais simples for, quanto mais verdadeira for e quanto menos celebridade tem, é o que eu acredito que vai ter sucesso e vai ter longevidade. Que amanhã os caras fazem a IPO, acabou todos esses gurus. Do outro lado, que é negócio de verdade, porque isso não é negócio pra mim. Ele é não tem marca. A Guilherme Salles Mentoria não é marca. Eu criei aí você tem suas linguagens de marketing, que eu não vou entrar nisso, que eu sou do Brasil, né? E fico falando que eu erro tudo. Ou eu percebo assim, o Guilherme Salles chega um momento que ele para, ele trava. Agora a Funil não. Agora a Wizard não. Agora a Vox não. Agora a Conquer não. Agora quem tá na Conquer? Quem fundou? Não interessa. Mas também interessa. Aí eu percebo que essa galera de educação aqui, que é uma empresa de educação, que não são players, que os dois estão corretos. Inclusive esse daqui eu me inspiro muito também. Mas aqui pra mim é marca, né, que é o diferencial. O que essas duas têm? Que aí é o que você perguntou, né, pro sucesso, cara, é venda ativa. É o dono, e é muito louco falar isso, porque o cara que vai vender franquia pra você amanhã de inglês, de oratória, de vendas, de robótica, ele vai mentir. Não caia. Empresa de educação, todas as franquias que não fez isso quebrou. Me mostra uma que eu vou lá e vou me redimir aqui nesse vídeo. Todas quebram se o dono não estiver na operação. Não existe investidor. Um dos sócios tem que for ter 1%, tem que estar na operação. Ou o cara tem que ter, que é o que eu comentei contigo, muita bala na agulha e colocar muito fluxo de caixa. Porque imagina, o gerente voou 6 meses. Turnover. Começa de novo. Então, as que mais vão ter sucesso é ter venda ativa e o dono tá na operação. O Diego Ribas, que você indicou, o Diego me ligou para vender mentoria, cara. Ou seja, o Diego tá nesse pilar para mim dos tops. O Diego não escala. Quer fazer com o Diego? Né? Só que aí até nessa comparação... Se o Diego assistir esse vídeo, eu indiquei, mas ele não fechou, velho. Não fechei, Diego. Tem que fechar ainda. Não fechei, Diego. Aí, é que eu acho que ele parou com um evento de 10 pessoas. Né? Agora ele tem um grupo de mentoria, né? É um grupo anual. É que eu queria aquele lá, Diego. Então se montar aquele lá, cara... Tá. Mas nada aí, que nesse valor aí você não negocia alguma coisa, né? Aí, o que eu trago? Por exemplo, do Diego lá. O Diego ligou, velho. Aí um franqueado meu falou, quero comprar, Guilherme. Eu indiquei o Gustavo, que tava ali. Ele falou pro Diego. Aí o cara vaidoso, bobão. É bobão. Não pega o telefone e não liga. O Diego ligou. Eu nem sei quanto dinheiro tem na conta, mas eu sei que é muito mais do que você tem. É bem provável. Ele tá num 0,001 do Brasil, talvez, ali. Cara, ele pega o telefone e liga. JJ, liga. Flávio, liga. Fulano, liga. Vem da ativa. Ele pegou referência com o Lucas Petro, é isso? Entendeu? Curso lá de 200 mil, 100 mil. Agora, pro curso de inglês, o que tem diferença? Nada.
Pro curso de oratória, nada. Pro curso de vendas aqui de R$ 500, nada. É pegar o telefone, fazer venda ativa e trabalhar a indicação. Educação não tem como. Por quê? Vamos separar esses dois mercados, mas eu vou separar pra ficar mais... E os caras que pedem, que querem se eleger, né, para ser franqueado da Funil, quanto que é mais ou menos a galera que se recusa? Recusa uma galera que não tem perfil. Quanto que é essa galera e qual que é o perfil que você vê que, assim, ó, qual que é a dificuldade, qual que é o perfil que você tem que falar assim, não, esse cara aqui não tem perfil para ter uma franquia. Porque tem muita gente que pergunta pra gente no YouTube, tem essas dúvidas, tipo, quando que vale a pena ter uma franquia ou quando vale a pena ter uma marca própria, né? E eu acredito que seja muito perfil também do cara de ter uma franquia ou não, né? Porque você traz a marca junto, outro não. Como que a Funil vê esse perfil e como que você recusa, galera? Hoje eu até gravei um conteúdo lá no meu Instagram falando disso, né? De taxa de conversão, mostrando que não existe um padrão, né? Existe cada franquia, tem um modelo, mas eu comparei educação com franquia, né? Então, primeiro, só um número para você ter ideia, isso média nacional. A cada 100 leads que entra no Brasil para comprar franquia, 0,8 vira franqueado. Então a taxa de conversão é horrível, se for pensar. Educação na faixa de 7%, 6 a 7%. Cada 100, 6, franquia 7. de educação. Qualquer empresa de educação. Tá. Pode ser uma escola de inglês. A média nacional entrou 100 leads, 6,7. Topo, tá? De topo, não aqui no final. O ideal na educação a última etapa, que é a negociação, 40%. Topo de funil 7%, 40% dessa última etapa para comprar. No franchising, cara, hoje o meu tá 1,3, então tá quase o dobro da média, porque a gente tem hoje, não depende do digital. Hoje 30% dos meus franqueados vieram do digital, o restante tudo de indicação, programa de indicação, que é uma das perguntas que você fez, como que a gente faz as pesquisas, é tudo dentro dos processos internos, NPS, formulário, nas mentorias que a Marissa, o Matheus, eu e o Thiago faz com os franqueados, enfim. Aqui também, a gente está alinhando, por exemplo, a Brenda mês passado trouxe o rapaz que está gravando aí, que é o Leandro, nosso sócio lá de Goiânia também, tá dando uma aula para a rede hoje, tá vendo? É um franqueado, e também veio a Débora. Os dois vieram de indicação da Brenda. Entendi. Ou seja, um franqueado, mês passado, de 4 franquias que eu vendi, 2 franqueados vieram de indicação. Isso é um franqueado que tá dando aula pra galera? É um franqueado que tá dando aula pros franqueados. Cada semana a Marissa criou um programa que, durante 20 minutos, ele dá uma aula de boas práticas. Isso faz com que a franqueadora também posicione ele e ajude ele a engrenar. Mas voltando na que você trouxe sobre a eliminação lá. A eliminação dos No CRM, a taxa de conversão tá o dobro praticamente do mercado, só que da última etapa para comprar, o meu tá mais de 80%. Por quê? Porque tem uma etapa, que é essa que você falou, que é o diagnóstico. Que é de qualificação. De qualificação. Essa daí 40% passa e 60% não. Entendi. Por quê? Geralmente o cara quer uma franquia para investimento, então franquia não é investimento, quem fala isso no mercado é picareta, literalmente. Não existe franquia, vou investir numa franquia, não existe. A gente até pode usar como termo, mas não existe, franquia é trabalho, então os caras que compram a franquia têm que trabalhar. Por exemplo, McDonald's lá, o CEO esses dias falou na Jovem Pan, até no YouTube lá, quem quiser pesquisar também, CEO do McDonald's Brasil falando sobre operação. Tem um vídeo lá de 1h30, e ele fala o seguinte, cara, o franqueado tem que fazer curso de fazer lanche. Ah, mas eu nunca vi um franqueado lá no McDonald's, só que se todo mundo faltar, ele tem que ir. Porque só a multa diária é R$50 mil. Por exemplo, pode ser 15 a 50. Ou seja, ele é dono do negócio. Não existe agora um banco, você aplica CDB, em ações, isso daí é investimento. Agora a franquia é trabalho. Então, a maioria que vem quer um cabide de rentabilidade. Aí a gente já corta esse cara. Tipo, é o cara que talvez queira vir, quer comprar, botar um cara pra tocar e ele vai ficar pegando... Não, esse cara não tem problemas. Ele vai trabalhar, você percebe? Se ele colocar alguém, ele vai trabalhar. Sim. Ele é um gestor. É o que acontece no McDonald's, que eu dei exemplo. Esse 60... Mas esse não é o teu perfil de franqueado da Funil. Também eu vou te explicar. Mas o que eu tô trazendo, quem não é, e o que para aqui no meu funil que a gente peneira, boa parte é o cara que quer um negócio sem trabalhar, sem ter que formar pessoas. Você concorda? Se ele colocar um gerente, vai ter que formar? Um cara que não vai querer estudar o negócio. Colocar qualquer... Esse cara aí vai me atrapalhar. Outro é o cara... Esse cara é o cara que acho que vai botar dinheiro aqui e sair aqui. Isso. Tá. É um cara que tá apertado financeiramente. Talvez esse cara fala, cara, eu não tô disposto a investir mais, só isso. Aí eu vou falar, cara, se você não colocar mais grana, reinvestir no seu negócio, você não é um empresário nem empreendedor. Então eu não posso prometer para você que isso vai se sustentar só investindo no custo de caixa inicial. Por exemplo, a Brenda, a gente descobriu esses dias, tem até um vídeo que ela publicou esses dias, vai ser no YouTube da Funil também, no nosso Instagram, que ela pegou dinheiro emprestado pra comprar franquia. E a gente não sabia. Não tem problema. Ela assinou um termo, ela pagou à vista, ela pegou com alguém e pagou. E só nos últimos 20 meses ela lucrou R$700 mil de lucro. Isso é público. Ela é a melhor franqueadora do Brasil nos 20 meses. Ou seja,
Ela era apertada financeiramente? Ela até poderia ser naquele momento. Mas o que ela fez? Ela tinha, sim, os documentos que comprovavam que ela tinha uma saúde financeira, mas para a empresa ela pegou emprestado. E ela investiu, reinvestiu. Então, não é só sobre o caixa do cara, é sobre a mentalidade e disposição dele. Então eu olho primeiro o cara que tá procurando, coloca o dinheiro aqui e sai do outro lado sem esforço. O outro é o cara que já deixa perceptível que não quer ficar reinvestindo, que vai sumir na primeira desafio. Aquilo e aquilo. E tem a pessoa também que de fato não tá alinhado com os nossos princípios e valores, né? E aí como você descobre isso? É no dia a dia? Também. Mas a gente faz muita pesquisa. Por exemplo, o Sérgio tá ali, que é o nosso gerente de expansão, ele faz entrevista com a pessoa, o diagnóstico. O Rogério, que é nosso, faz parte do nosso time, nosso pré-vendas, faz a qualificação. Nós temos um IA, que a IA já faz o diagnóstico, tanto na ligação quanto na reunião do Sérgio, que já dá se a pessoa é dominante, influente, estável, conforme, pega o DISC, e ali ela mostra essa inteligência artificial como se fosse um auditor, que ela já mostra todos os comportamentos da pessoa. Fala, pô, essa pessoa tem um risco de acontecer isso, através do nosso playbook. Então ali a gente já consegue avançar muito. E aí, quando o Sérgio chega na segunda reunião, o Sérgio aperta nesse calo. E eu também, na última, que todas as vendas... Tem que passar por você. Passa por mim, 100%. Então os caras conheceram o dono da empresa, tudo. Não depende de mim. Tem vendas aí que eu nem fiz nada, mas eu entrevistei o cara e o Sérgio me vendeu ele, só que eu cheguei e eu apertei um pouco a pessoa também em cima daquilo. Então, o que a gente faz? A gente faz esse filtro para entender a pessoa que está dentro dos nossos princípios e valores, porque tem gente que fala assim, pô, cara, teve um que trouxe uma vez, processei uma franqueadora, no meio da reunião, tô cansado, essas franqueadoras é ruim, a de vocês é muito boa, porque isso, porque fulano falou que a de vocês é muito boa, aí eu falei, cara, quem fala de Pedro, fala de João, né? Sim. E não tem problema falar, porque às vezes é verdade. Mas a pessoa se orgulhando disso. Aí já acendeu alerta. Falei, cara, esse cara aqui é um cara que vai vir pra causar um problema. Não quero. Teve uma vez uma pessoa que queria fazer o Pix pro Sérgio, eu não lembro a cidade, pegou o dinheiro pra fazer. Eu liguei na hora pro Sérgio e falei, cara, não deposita. Ao vivo, assim. Cara, como assim, cara? Por quê? Porque um franqueado meu ligou pra mim, que é da região dessa pessoa, falou, Guilherme, não quero julgar, não quero fazer mais essa pessoa, conheço todas as pessoas que trabalhou com ela, que foi líder, cara, vai dar problema pra você. Eu fui e cancelei a venda. Ou seja, o comportamento da pessoa, se eu tiver a oportunidade de conhecer antes, cara, por quê? Porque é o que vai levar lá na sua empresa. Imagina, o Thiago tava lá, imagina se o Thiago assedia seu funcionário, se o Thiago tenta roubar seu funcionário. Porque não tem problema um dia seu funcionário vir até a gente, mas se a gente tá lá te ajudando e eu ficar assim, quer trabalhar comigo? Então, lógico, parece pequeno, mas isso a gente zela. Mas no fundo, Lucão, a gente não controla nada disso. Porque se o cara tiver o caixa, se ele mostrar pra gente o histórico dele, é no dia a dia que a gente vai ver a pessoa. Entendi. Então, hoje tem uma média... Mas pode ser que no meio da jornada você fale assim, cara, eu não quero mais que você seja meu franqueado. Sim, tanto ele também. Entendi. Isso acontece. Eu tenho desses contratos... Um contrato de trabalho. Ele não precisa estar na empresa, não precisa ter ele. Na verdade, né, eu não digo nem de trabalho, é um casamento. Eu não acredito casar pra separar. Mas todo casamento é pra sempre? Não. Sim. Mas a pessoa, ela... Poxa, eu não concordo com isso. Mas pode ser que essa pessoa não conseguiu avançar ali por algum motivo. Talvez essa pessoa teve um problema, talvez a outra pessoa morreu, que ficou sozinha, o casamento acabou. Então tem esses extremos. Na sociedade, por ser contrato de franquia, é a mesma coisa. Cara, o cara fez um contrato de casamento com a marca, que em algum momento ele pode mudar. Teve uma pessoa que comprou a franquia e ela teve uma doença de Campinas. E ela não contou pra gente que estava doente. No onboarding dela, ela contou, a gente pegou, eu devolvi todo o dinheiro dela. Inclusive, ela que é mais indica a gente, ela é de Campinas. Essa é uma das primeiras. Letícia, ela indica a gente. Por quê? Porque eu falei, cara, eu não vou punir a pessoa pelo contrato. E a pessoa foi uma opção dela. Do outro lado, tem pessoa que eu já arranquei da rede agora recente. As 4 pessoas. Por quê? Porque o cara tava usando a nossa marca pra alavancar outro negócio dele. Não tem nenhum problema. Mas o cara tava faturando 5, 7 mil reais com a gente. E o outro negócio dele de marketing faturava 30, o de oratório que faturava 10, tá faturando 100. Ou seja, naquela região estava me prejudicando, não temos problema, a gente conversa, mas rompe contrato. E tem outras que saíram só porque isso não se identificou. Eu já participei de mais de 480 franquias, de todas as marcas que eu fui sócio, no total. Cara, tem um indicador que ele é muito forte, que é 20, 60, 20, dependendo do nicho, mas o que eu tenho de indicador das 480 é 30, 40, 30. O que é 30, 40, 30? 30% dos franqueados, em média, vão vender e vão produzir mais do que a expectativa da franqueadora. Eu não quero aceitar isso, então eu quero que seja 100%, Sim. Mas eu preciso ser coerente com o indicador. Né? É a Brenda, por exemplo, o Paulo, o Keegan, tem vários outros aí. Tem pessoas que às vezes despontam muito do nada, eu falo, pô, cara, como que a pessoa lucrou 700 mil, sendo que isso é média de todos os meses? Nos últimos 6 meses tá dando mais de 60 mil de lucro. Isso eu não vendo isso, porque senão o cara vai se matar emocionalmente. Sim.
40% são as pessoas que estão dentro do que eu espero. Que, pô, esse mês não foi bom, esse mês foi muito bom, esse mês foi médio, esse mês bateu. É a pessoa que não vai sair da franquia. Esse cara eu quero empurrar ele pra cima. E 30% ou vai quebrar, ou eu vou destratar, ou ela vai sair. Por quê? Porque é um contrato de casamento. Sim. Ou um contrato que você disse de prestação de serviço. Então, cara, eu prestei o serviço bem, ela não gostou, ela tem todo o direito de sair. Sim. Vice-versa. Sim. Então eu vejo que tá falando com o Guilherme Flora, que eu trabalho junto, em parceria junto com a Nádia, ele é um prestador, trabalha com performance do nosso tráfego, né? E ele fez uma entrevista com vários franqueados. O que os franqueados falaram foi isso: Cinto de Segurança é franqueadora, tem vários vídeos no YouTube também falando, mas o principal é essa transparência. Aí você fala, pô, Guilherme, você sempre foi assim? Não, porque eu trazia isso publicamente. Eu era um louco pra vender fachada pro cara não conseguir sair, que é o que a gente aprende no modelo de franquia. Barreira de entrada e barreira de saída. Então isso eu decidi não fazer, eu prefiro que tiver 1000 franqueados e se 900 quiser sair porque não saia, tá tudo certo. Óbvio que existe o cara que é o picareta, existe o cara que é o que eu comentei. Até hoje eu não tive nenhum na funil. Na minha outra franqueadora teve uma pessoa só, um oficial de justiça que foi buscar as coisas lá no prédio dele. O resto não tem esse indicador, então eu acredito nisso. E aí, Lucão, o que é legal de trazer, cara, assim, deixa eu só baixar aqui. A lucratividade, mercado de educação, eu tinha escola de oratório, franqueado vende 100, lucra 19 a 24 mil reais. É muito bom comparado ao mercado. Cara, restaurante hoje dá de 8 a 15%, né? Alimentação, cafeteria fica nessa faixa. É raro você achar um negócio que dá mais de 30%. Se o cara for multifranqueado de uma empresa de oratória, de inglês, 3, 4, chega a 30, 40 talvez ali, mas o custo, o risco dele, 2 meses que ele não produz, ele perde o lucro do ano. Então o que os franqueados veem? O meu negócio tem muito baixo risco comparado ao retorno, porque é de 55% a 70% a lucratividade. Se ele está sozinho, é 70%. O que ele paga? Imposto. Ele vai investir ali um pouco em marketing / custo operacional com a franqueadora e tem a sua despesa operacional, administrativa, contador, agência, tudo. Então coloque 30% além disso. E eu falo que assim, cara, no mínimo 55%. Se ele tiver equipe. Se ele tiver equipe, a média tá dando 55 a 65. Então, o que é importante trazer, cara? Quando o franqueado busca a funil, ele olha todos esses pilares, mas pra mim, quando vai comparar com o mercado, a gente ganha. Entendi. Só que meu ponto forte é o ponto fraco. Por quê? O cara que, se eu não faço aquele pré-filtro, que já aconteceu, tá? O cara entra porque o risco é muito baixo. Aí ele se acomoda, aí ele vende 200 mil no ano, só que vai dar 60 mil de lucro pra ele. Mas pra você, assim, quais são os fundamentos pra esse 70% continuar com você? Que é o 60% que vai normal, com uma empresa normal, e os outros 30% que vão fora, assim, ó. Pra você, quais são os fundamentos que fazem que uma franquia mantenha o cara? O que você, como franqueador, precisa entregar pra ele? Você falou, isso aqui é fundamental entregar pro cara que é franquia. Pra você, quais são as coisas que são fundamentais? Primeiro que um cara paga todo mês pelo know-how. Por isso que ele paga royalty. É o suporte. Então, se você ver aqui, tá tendo suporte. Tem vários franqueados, tem pessoas que não estão aqui porque estão dando treinamento, tem pessoas que daqui a pouco entram, mas é suporte intenso e estratégico. Aí tem todas as engenharias: jurídica, financeira, engenharia comercial, engenharia pedagógica, engenharia de produto, engenharia de arquitetura agora com essa estratégia que a gente está, engenharia de toda engenharia do negócio mesmo, né, da gente rever modelos de negócio. Então, a gente entrega para ele todo esse know-how, em constância. Por exemplo, toda semana tem um treinamento pedagógico. Uma vez por mês tem um treinamento de empreendedor. Todo dia tem alguma agenda comercial. Entendeu? Todo mês tem agenda de consultoria, que entra financeiro, fluxo de caixa. De você com o cara. Da franqueadora com ele. Ele tem equipe que faz isso. O Matheus que lidera ali, o diretor de operações. Então, o primeiro é o suporte. O segundo é a franqueadora sempre estar inovando. Só voltando antes da gente ir pro segundo. Você acha que esse talvez seja um dos pontos que a galera, quem compra uma franquia ou quem tem vontade de ter uma franquia, um dos maiores motivos é que é meio que você não empreende sozinho. Empreender, querendo ou não, é muito solitário, né, cara? Você acha que um dos motivos é essa solidão que o cara sente, assim? Até no começo você falou, né? Por que o cara compra uma franquia ou não, né? Geralmente é por isso, porque ele não quer estar sozinho. Vou dar um exemplo ali. Se você vê na tela o Leandro, posso citar, o Leandro tá ali. Paulo, deixa eu pegar, Débora, enfim, é que tem gente que ficou oculta porque tá sem deve estar do lado aqui. O próprio Emerson, só esses que eu citei aqui, fora os outros, a Nayara, todos eram já concorrentes nossos, todos, eles eram sozinhos. O cara tinha uma consultoria, tinha uma mentoria, todos. De vendas. De vendas, de técnica de vendas, de tudo que você imaginar.
E aí, ele, cara, quem que tem que desenvolver produto? Eles. Eles eram igual um professor de faculdade. O cara chega lá para dar aula à noite, o cara é um funcionário, o cara chega e cria o produto. Quem tem que falar sobre criar estratégia financeira? Ele. Quem tem que criar o contrato jurídico? Ele. Tudo ele. Na franquia, ele continua sendo responsável por tudo. Mas como eu passo o know-how para ele, ele fala, pô, tô tranquilo. Olha isso daqui, o Leandro dando treinamento pra rede. O franqueado ia ter que pagar pra assistir um treinamento. Então o cara compra esse know-how e sim, geralmente ele compra uma franquia pra ele ganhar tempo. E ele se sente, assim, eu pelo menos imagino que ele se sente mais confiante pra de fato tocar um negócio. É o ecossistema. E a intensidade, ela distorce o tempo, né? E no modelo de negócio também. Então, quando ele compra uma franquia, ele já tá 5 anos na frente. Porque, pô, o Thiago criou a Funil, antes de eu virar sócio, tinha 13 anos. 13 anos de mercado. Então, Guilherme, quando eu virei sócio da marca lá, 50% do projeto, cara, eu não virei sócio 50% da empresa, eu fiquei sócio de 13 anos de know-how. Aí, quando eu multipliquei isso para mais 60 franqueados em 2 anos, o que eu fiz? Eu multipliquei, agora tá com 16 anos de know-how. Então, o cara que tá comprando hoje a franquia, hoje, esse mês que o Sérgio tá vendendo, a gente já vendeu 4 franquias esse mês, pra você ter ideia. Todos eles têm mais suporte do que a Marissa teve. Porque a Marissa foi minha 3ª franqueada. Terceira ou segunda, Mar? Acho que ela tá no fone ali, né? A Mar tá focada ali. Acho que a Marissa foi a 3ª franqueada, Marissa, né? Vocês. Foi a 2ª franqueada, né, Mar? Marissa foi a 2ª franqueada, lá em Fortaleza. Então, assim, a Marissa, quando ela comprou a franquia, sabe como que era o suporte? Em Video Meet e tudo no Drive. Porque tá começando a franqueadora. Sim. Hoje a gente tem Sults, a gente tem The Forsign. Sults é a plataforma de suporte, treinamento, tecnologia. O The Forsign é o contrato jurídico. Gmail, a gente paga Gmail pro franqueado. CRM é o da Funil. ERP é o da Funil. Além do suporte, ele também tem todas as ferramentas que ele teria que pagar se ele fosse uma empresa... É que ele paga com royalty, Sim. né? Mas Sim. As franqueadoras geralmente cobram isso deles, eu não cobro. 5 tecnologias gratuitas. CRM gratuita, né? Bate do royalty dele. CRM, ERP, Gmail, contrato jurídico no The Forsign e no caso o portal Sults, que é onde ele tem toda a plataforma de treinamento, onde ele tem todas as ferramentas espirituais. Então é essa estrutura que a gente tem de suporte hoje para esse franqueado. E aí, beleza. Primeiro você falou suporte, o que mais que você imagina que esse cara tem? O segundo, dentro do nosso ponto, é essa questão da estrutura que a franqueadora tem, né, além de suporte, dele conseguir ganhar a velocidade que ele não conseguiria sozinho. Por exemplo, ele pode ter essa comunidade. Então, os franqueados, eles se usam, eles são parceiros. Você viu o treinamento aqui, mas assim, o cara pode sair aqui de Ribeirão Preto e assistir um treinamento lá em Minas. O cara pode pegar, de uma maneira ou de outra, vir aqui e consumir algum tipo de conteúdo direto da franqueadora, que a gente faz eventos aqui bimestrais para eles. Então, essa comunidade, tem um grupo de WhatsApp, por exemplo, além do que eu citei, que o franqueado fala, cara, eu tô com um cliente assim, chamado Surflex, nessa empresa. E, cara, ele me deu essa objeção, eu vi que no Playbook tem, mas alguém já teve algum cliente de peças, assim, nesse formato? Eu vi no YouTube e não achei. Aí o Paulo, lá de Indaiatuba, pega e manda. Fala assim, eu vi, aconteceu isso. Entendeu? E aí, essa comunidade dá essa velocidade para ele, entendeu? Então, primeiro, para meu suporte. Segundo, é a comunidade, porque ele não sente sozinho, né? Acredito que seja isso. E para mim, cara... E aí vocês fazem a convenção para juntar todos os caras que são franqueados uma vez por ano? Uma vez por ano, que essa você foi, né? As duas você foi, né? Uma foi você foi dar depoimento e essa foi como treinador, né? E na terceira você vai também, se você quiser. E aí, tá marcado, viu? Quando convida, tem que ir. Falando de comunidade lá agora, né? Quem sabe você lança alguma coisa pro seu caso. Né? Eu tô esperando ele me contratar, velho. Quase, faltando contrato. Aí, cara, tem essas duas. Pra mim, uma outra que de fato é importante também, né? Dentro desse contexto todo. E a gente tava puxando, então, do outro lado, a gente tava acabando de conversar da ideia de educação, né? Pra gente acabar na segunda parte. Pro Guilherme, quando foi na tua vida que você falou assim, eu gosto de vendas, é vendas que é o negócio, é desafiador, eu gosto disso. E como começou a vida do Gui com vendas? Conta um pouco da tua história, assim. Como você descobriu o teu perfil, né, de vendedor? Na verdade, eu não tinha perfil nenhum pra vendedor, né? Tenho 10 irmãos, eu sou o segundo mais velho. Meu pai veio de Ceará e saiu procriando ali em Cravinhos, né? Tinha 30 mil habitantes. Ele faleceu, eu tinha 45 anos. E naquele meio tempo, eu tinha de 18 aos 21 anos, depois que ele faleceu, eu comecei a me conectar com muitas pessoas. Eu trabalho desde os 12 anos, é importante falar também, no mercadinho municipal. Mas sempre um trabalho muito operacional. É bom, depende, falar também, né, de quem estiver assistindo. 12. Né? 12 anos. Naquela época, 16 anos, podia registrar. Minha carteira eu registrei com 16 anos e 2 meses. Não, fica tranquilo, a galera de 16 hoje não quer trabalhar. Não quer. Não, Você tem quantos anos?
37. Trabalho há 25 anos. Aí fica mais Tá quase aposentado já, né? quase aposentado. Se eu fosse CLT desde o zero, eu estaria aposentado. O real, 25 anos, foi verdade. Tinha que esperar chegar nos 60 ainda. Mas assim, eu falo que trabalhar cedo, independente do que as pessoas acreditam, é o que me forjou no que eu vou trazer como homem também, como pessoa. E eu sou totalmente a favor de trabalhar cedo, cara. Você trabalha desde novo também, né, cara? Eu 17. lembro. Então, a gente tem 17. que fazer curso lá de oratória cedo, mas o que eu fiz, cara? Eu trabalhei desde os 12 até meus 18 anos e coisa operacional, né? Até não tinha muita coisa pra fazer, né? Tinha que ser operacional. Em supermercado, em lavar rápido, enfim, outras coisas totalmente desconstruídas. Só que aí, com 18 anos, eu fui trabalhar numa empresa chamada IMAP. Trabalho com evento corporativo, Lucas Betete. E ele morava na minha rua, e ele, cara, tinha caminhonete, era um cara bem sucedido, só que ele não nasceu bem sucedido ali. Ele era um cara como eu, óbvio, talvez um pouco melhor financeiramente, porque ele não tinha 10 crianças no lar dele. Só que é um cara que eu me inspirava a olhar pra ele. Mas ele era bom de bola igual você? Não. Porque pelo que você fala, você era bom de bola. Era muito bom de bola. Quando eu trabalhava e jogava futebol. Não era esforçado, eu era capitão do time que eu batia em todo mundo. Canhoto, zagueiro não tinha, vai lá jogar, vai. Aí eu ficava lá. Mas era esforçado. Senão ia virar lateral esquerdo. Virei lateral esquerdo. Se corresse um pouquinho Não, mais. eu era lateral, aí eu fui ganhando peso, virei volante e zagueiro, entendeu? E terminei minha carreira 10 anos no amador, machucando minha virilha. Depois disso, história. Aí eu falo a história de jogador que não veio profissional, né? Enfim. Se não fosse isso, você... Se não fosse isso. E se eu não tivesse estourado o joelho ano passado, por tão obeso... E o problema foi não achar um bom empresário. Na verdade, foi por isso também. Isso daí é uma coisa que eu não me curei até Não tinha bons empresários, né? Não tinha. Na verdade, foi injusto. Mas, ó, o que eu fiz? Eu trabalhei, e dos 18 aos 21, eu trabalhei nessa empresa chamada IMAP, e eu conversando com o Lucas, a gente fazia evento corporativo aqui em Ribeirão Preto, ele fornecia e ainda fornece para quase todos os hotéis de Ribeirão. Araucária, JP, Ibis, enfim, até o próprio Garden. Hoje tem o Mont Blanc, na época não tinha, mas é evento premium, assim. Enquanto a galera cobrava, sei lá, R$500 por evento, ele cobrava R$2.000. Enquanto a galera cobrava 50 mil, ele cobrava 200 mil. Isso há muito tempo atrás. 2008. Exatamente 2008, eu lembro. Eu fiz a faculdade em 2011, foi quando eu saí da IMAP. Eu tinha 20 anos quando eu entrei na faculdade. Mas aí, o que acontece? 21 anos. Eu vendo o Lucas lá e, cara, eu vi o jeito que ele se relacionava, ele era um cara grandão, assim, gente boa pra caramba. Mas ele tinha muita técnica. Eu nunca falei de técnica com ele, porque eu nem sabia que era isso. E eu era operador de audiovisual, passava fita no chão, pendurava projetor, instalava, chegava cheio de gesso em casa. Trabalhava 16 horas por dia, tinha dia, porque a gente ganhava muita hora extra, cara. E a gente adorava, né, hora extra ali pra ganhar mais dinheiro, porque não tinha variável, né? Era hora extra, mão de obra. Montar, desmontar projetor. E eu olhando o Lucas ali, fazer evento, eu me inspirei muito, tanto é que eu trabalhei por 6 meses na área administrativa / comercial da IMAP. Foi a primeira experiência que eu mandava os orçamentos. Não era nem venda, era só tirar pedido. Que era tão bom o negócio dele que, cara, os hotéis já eram lá, vai ter evento semana inteira, manda orçamento. Eu só mandava orçamento pros caras e fechou. E continuei participando de alguns micro-eventos, né, porque tinha um time que continuou. Então eu cresci ali no 3º ano, mas a experiência comercial foi ali. E quando eu fazia os eventos corporativos, eu via palestrante bancário sempre muito feliz, cara. Aí eu vim da classe média baixa, né, não era nem média, e assim, eu não gosto de ficar me vitimizando tanto, senão vai achar que é porque eu trabalhava cedo por causa disso, e é mesmo, né, de alguma forma ou de outra. Ou você atender, pode atender. Não, ela me deu um toque só por causa a gente vai assistir um filme com as crianças agora, 5 horas. E aí ela vai pro shopping, eu vou encontrar ela lá, então você vai ver esse vídeo, eu tô na reunião aqui. Ela me dá um toque pra avisar que tá vendo. E aí, o que acontece, Lucão? Eu peguei, cara, dentro desse movimento, eu olhava lá, palestrante, e eu montando o Mac do cara. Eu nem sabia que era Mac na época, né? MacBook. Ia lá, montava. E o cara tudo feliz. Bancário, tudo feliz. Eu falei, cara, eu quero ser palestrante bancário. Coloquei na minha cabeça. E aquilo lá eu fiquei fomentando. Só que eu jogava futebol, aí eu vou entrar nisso, não um jogador. Mas eu jogava amador, jogava nos campeonatos. E, como eu te falei, era esforçado, mas era titular, era capitão de alguns times. E aí eu jogava no time do Carlos Quirino, que é meu padrinho de casamento, Carlão. E eu ia na casa dele, cara, e assim, é uma coisa que é muito real. Em casa não tinha comida todo dia, do jeito que tinha. Era assim, às vezes era só almoço e janta, graças a Deus tinha, né? E minha mãe minha madrasta, né, pedia comida pro vizinho pra devolver no dia 20. Aí tinha um cara que estudava comigo, eu gosto sempre de honrar eles, Márcio Costa Brandão. Estudava com meu irmão, Marcos Costa Brandão, 2 anos mais velho que o Márcio. E a Neuza era a mãe dele, ela emprestava saco de arroz lá pra minha madrasta,
e no dia 20 a gente ia lá devolver. Então eu morria de vergonha de ficar pedindo, né, coisas ali. E por que eu tô te trazendo isso? Lá em Cravinhos, nessa época, eu entrei nesse movimento, né, do futebol, e eu fui na casa do Carlão, eu vi que todo domingo, cara, tinha macarronada, tinha Coca-Cola, tinha as coisas depois do jogo. E não era aquela coisa de, pô, eu quero comer, tô passando fome. Não era sobre isso. Era sobre ver prosperidade numa coisa que eu não tinha quando era criança. E ele sempre feliz, ele com a esposa dele, que é a Milka. Aí eu olhava assim, aí um dia eu parei assim e falei, cara, o que você fez, velho, pra crescer assim? A mesma pergunta que eu fiz pro Lucas antes de sair, que aí vai casar as duas. Ele falou, Guilherme, não sei fazer nada, não sei vender, cara. Aí eu falei, desde como que é? Ele, desde os 17 anos, hoje ele deve ter uns 50 anos hoje, né, porque ele tinha 30 e poucos anos de idade, talvez. Ele trouxe assim, eu só sei vender desde 17. E ele vende injeção, coisa pra gado, né? Em Cravinhos, é um dos caras mais conhecidos do Brasil hoje no gado, assim, ele ficou muito bem sucedido com isso. E ele falou, cara, venda é o que curou. E eu tinha uma motinha, uma CG, eu com uma caixinha atrás com todas as coisas, porque eu trabalhava em 2, 3 lugares naquela época, fazendo bico, eu era até cambista, até show do Racionais eu já vendi naquela época. Eu sei que 2 coisas legais que eu falei, uma, ser cambista, naquela época eu podia, e trabalhar com 12 anos. Mas eu fazia de tudo, e aí eu olhava aquilo lá e fiquei um pouco indignado, cara, porque eu falei assim, putz, cara, eu não sei vender, né? E aí eu fui perguntar pro Lucas a mesma coisa. Eu falei, Lucas, cara, o que você fez? Ele aqui, cara, relacionamento, você tá lidando com as pessoas e venda, viu o tanto que eu vendo? Ele que vendia tudo, era só ele que vendia todos os eventos, não tinha ninguém da área comercial. Eu era o tirador de pedido de indicar Joyce lá, que era secretário, nos finais. Enfim, fui fazer faculdade. Então, em 2008 eu entrei na faculdade, aí eu tive 3 empregos, trabalhava na IMEP, trabalhava em outros lugares, arrumei emprego numa consultoria tributária, depois que eu entrei na faculdade, primeiro mês já, e eu não era um cara bem comunicativo. Eu jogava futebol, trabalhava, era muito introspectivo. Tanto é que meu primeiro beijinho, eu sempre falo isso também que é importante falar, 18 anos, primeiro namorado com 21. Namoradinha ainda assim com 21. Conheci a Fer com 23. Tô com ela até hoje, né? Então, ela comprou na planta, eu brinco, né? Assim, Na planta. Na planta, literalmente na planta. Ela comprou no subsolo, tudo aterrado lá, né? E aí, Tá cara... fazendo a fundação. Tava bem na fundação. É. Não, nem tinha. Tava no esgoto lá embaixo. Aí, cara, ela... Dentro desse momento, eu não era um cara comunicativo, nada. Só que uma professora, eu gosto de honrar sempre essas 3 pessoas. O Lucas Betete, né? Além das pessoas da infância que eu citei, mas o Carlos Quirino e a Alessandra Santana, que é do COC, faculdade. Na época era COC, hoje mudou o nome. A Alessandra, que era coordenadora de contabilidade. Isso, e eu sou contador. Eu fui fazer contabilidade, que era o curso mais barato, e uma ex-namorada minha falou que tinha muito emprego. Eu falei, cara, eu vou fazer isso daqui. Tanto é que eu arrumei emprego no primeiro mês, cara. Muito legal. Era o triplo do meu salário que eu ganhava ali. E aí, cara, o que acontece? A Alessandra foi e falou, também auditora, né? Ganhava uns 40 mil reais, ela verbalizava isso, né? Eu lembro o valor, porque ela falou, cara, eu ganho 40 mil. Eu falei, cara, 40 mil é tipo uns 200 mil hoje. Ou, sei lá, 150 mil reais. Isso há 15 anos atrás, né? Eu olhei assim, em 2008, né? 2011, desculpa. E o auditor ganhava muito dinheiro na época. Muito. E era escasso, né? Não tinha tanto competente quanto tem hoje, que eu sei muitos nomes. Talvez é porque eu entrei nessa bolha também, né? E a Alessandra trouxe isso, 40 mil. Eu falei, pô, cara, quero ser auditor? Não sei, mas deixa eu entender, mas eu quero esse salário, né? Isso no dia de inauguração da turma. E aí, no primeiro mês teve uma eleição lá, o Rubens Berto, que é irmão do Mauro, que trabalha na CDM hoje, e o Edgar Nunes, Edgar Bittencourt, desculpa, do Salgadinho Bittencourt, sabe? O Edgar, ele fez faculdade comigo, ele era advogado e foi fazer contabilidade. Os dois eram representantes de sala. O Rubens vice, cara da balada, e o Edgar era o cara correto, né, que organizava intelectualmente ali. Só que chegou um momento, o Edgar foi pra Irlanda, pra algum lugar, e teve que fazer outra eleição. Aí eu falei, cara, vou seguir o que a Alessandra orientou, que ela falou o quê? Se expõe. E ela foi uma professora pra me expor lá de vendas, que é a venda através da exposição. E eu fui, me inscrevi, o Rubens, eu acabei ganhando, porque ninguém se inscreveu, 2 pessoas se inscreveu, e outra pessoa se inscreveu, não tinha nada a ver. E eu jogava futebol, lembra que eu te falei? Então eu era já da Atlética, eu jogava no futsal, era titular de futsal, eu jogava no campo, isso no primeiro mês já conheci as pessoas, comecei a jogar campeonato, e as pessoas votaram em mim na sala. O Rubens chegou em mim e falou, ô Gui, cara, fica aí de titular, eu vou ser vice. Eu não queria ser titular, porque ele queria estar ali por causa do movimento, já é um cara, um grande empresário, um cara auditor também, incrível. Mas na época ele tava lá só pelo cargo ali, né, pelo status, né, de ser um representante de sala, para estar nos lugares, tudo, ele era bem das festas, assim, né. E aí, cara, eu peguei e virei representante do nada. Aí ali eu tive que me posicionar, falar em público, me expor. Aí eu comecei a desenvolver minha comunicação.
Então ali pra mim foi o começo das vendas, porque ouvindo o Carlão, ouvindo o Lucas Betete e ouvindo a Alessandra, eu vi que ali era o começo de tudo. Aí, óbvio, eu já no meu improviso amador, eu comecei a fazer treinamento, tive várias transições, mas trabalhei em contabilidades. Eu liderei muito rápido um projeto com o Martese quando eu vim para a CDM, na área contábil, que tinha 12 pessoas, aí eu tinha que vender ideia para as pessoas, eu era o mais novo da turma. Então eu já era um tipo de venda também, não era transacional, mas era de ideia. E aí eu fui participando e realizei o sonho de ser bancário. Porque quando eu estava na CDM, com 1 ano e meio de faculdade, eu estava um dia no banheiro lá, fazendo número 1, né, em pé. O Eduardo Bueno, que foi meu padrinho de casamento também, chegou e falou assim: Guilherme, você que é representante da sala, né? Eu falei: sou. Cara, tô com uma vaga no Banco Mercantil do Brasil lá, você não quer falar pra galera, não? Eu falei: não, quero pra mim. Ele quer? Você quer ser bancário? Quero. Tá bom, ele era o coordenador, foi, me deu as dicas lá, eu fiz, passei. Realizei meu sonho de ser bancário, fiquei 1 ano no banco. Não era o que eu queria, porque 2 pessoas morreram, de verdade, lá, e de infarto. Eu falei: cara, não é. Nesse meio tempo, realizei o sonho de ser palestrante, porque eu fazia palestra na faculdade, era como representante todo dia. E eu vi que, cara, que não era palestrante, não era ser bancário, nada. O negócio era ser vendedor, e aí eu passei no 2º ano ser uma das pessoas que mais ganhava na sala de aula salário, mas eu tinha muita dívida familiar, muitas coisas, eu não conseguia conquistar nada, mas eu zerei todas, paguei minha faculdade, comprei minhas coisas, e aí eu comecei a entrar nesse mundo das vendas, resumidamente, quando eu saí do banco e fui para o mercado imobiliário. Aí eu fui corretor, coordenador, gestor comercial dentro da Stefano Nogueira, imobiliária chamada Das House, ganhava muito dinheiro. Assim, para minha idade, eram uns 20 mil reais naquela época, mais ou menos a média de ganho que eu tinha, como se fosse 50 hoje, talvez. Eu tinha poucos anos. E aí eu fui convidado pelo Júnior, que você conhece, Fernandes, pelo Robinho antes, para fazer o curso da Inova Company. Aí o Júnior me chamou para entrar e ser sócio e ter 20% da Inova Company, junto com o Luiz. E eu virei gerente comercial lá, abandonei todo aquele ganho, para não ganhar nada, para ser sócio de um projeto, mas é o que me trouxe até aqui. Experiência na educação e no franchise. Então, venda não foi porque eu era habilidoso, não era porque eu me comunicava bem, porque eu era ruim pra caramba. Mas foi decisão. porque... na verdade, foi porque eu queria crescer, cara. As 2 pessoas que falaram pra mim, e uma terceira indiretamente, que é a Alessandra, Lucas, Carlão e a Alessandra, falou: cara, se comunica, aprende a vender e faça relacionamento. Se for juntar os 3 contextos, aprenda a fazer networking, relacionamento, se dá mais do que receber, Lucas Betete. Carlão, aprende a dominar a venda, cara, que venda é tudo. E a Alessandra falou: cara, sobe no palco e se posiciona. Então, se for criar tríade, assim, do que me influenciou foi isso, cara. E aí o resto foi história, cara. Assim, muitos anos aí em vendas, todo segmento, trabalhei banco, contabilidade, mercado financeiro, imobiliário, consultoria, educação, várias empresas de educação, saúde, estética, tanto empreendendo quanto sendo conselheiro de franqueadora ou vendedor, mas tudo e qualquer lugar que eu tô fazendo, eu me posiciono como vendedor a todo momento. Porque os caras têm vergonha de falar, eu falo: vergonha, cara, me tirou da pobreza. Hoje eu inspirei uma família inteira, inspirei um monte de gente, porque me inspiraram. Aí a pessoa fala: e aí, o que você quer? O cara chega em mim, eu quero fazer medicina. Eu falei: legal, aprende a vender. Uhum. O que tem a ver? Eu falei: cara, senão você vai ser um médico legal, vai ficar atrás de uma bancada escrevendo, vai ficar limitado financeiramente, ou ganhando muito, mas não vai mudar muito seu patamar de vida, não vai escalar. Meu filho brinca, né? Ele gosta de caminhão de lixo. Aí fala assim pra mim: você lixeiro, papai, aí pra eu não frustrar a criança, fala assim: quantos caminhões você vai ter de lixeiros pra você fazer essa parada? Uns 100. Eu falei: então você vai ter 100 caminhões de lixo numa cidade? Aí eu falei: e aí, como que você vai vender nas prefeituras isso? Não sei, eu vou chegar lá e vou falar. Eu falei: então vai, vamos. Aí eu já tô ensinando ele a vender. Teve rifa da escola, do futebol. Eu podia comprar o uniforme dele, que era 300 cada um pra jogar o campeonato agora que vai ter em agosto. Eu falei: não, vamos pegar pizza pra vender lá, que tinha essa opção lá. Aí eu falei: toma a rifa, o outro tem 4 e o outro 6 anos. Acabou de fazer 7 essa semana. Vai vender rifa. Como que você vai vender? Pergunto pra pessoa assim, pra não confundir a cabeça deles, né? Você gosta de pizza, Lucas? Aí o Lucas vai falar: gosto. Então tá, aqui tem 3 sabores, eu tô fazendo aqui pra meu campeonato de futebol. E nem pergunta, deixa na mão da pessoa. Se ela não quiser, vai falar não. Teve vários que falou não e chorou, se frustrou. Vai me processar, que é meu filho, né? Nem com filho você pode me ajudar a vender, né? Então, aí o problema é quem vai cortar o vídeo. Mas assim, foi lá e vendeu todas as rifas.
Na verdade, faltou 4, que aí eu tive que dar carteirada e eu comprar as pizzas pra mim. A venda ativa que você fala, pra tangibilizar pra galera, é a prospecção ativa ou é gerar um movimento de, follow-up, contato com esses leads que chegam, é tudo. Tudo ativo. Desde a prospecção, não depender do digital, não depender de rede social. Cara, tem gente que vende pra caraca, nem Instagram tem. Óbvio, é um cabeção também, tem que ter. Na minha visão, eu falo, tem LinkedIn, dependendo se é B2B, igual cara, o meu. Mas isso é até uma das coisas que eu falo pra galera, que assim, ó, você pega hoje o meu Instagram, o Instagram do Vitão e o Instagram do Paulo, que são os meninos que estão envolvidos nos nossos projetos, né, do Bem de Interior. Cara, se a gente somar nós 3, não tem 10 mil seguidores. Então, e a gente faz um evento pra 200 pessoas, 300 pessoas, né? Um sertãozinho. Sertãozinho. Melhor isso. É sertãozinho. Aí que dá pra... Cara, mas ó, eu vou mudar um pouco de assunto, que tem uma coisa que... Eu te perguntei justamente no mercado de educação, que tem uma coisa que eu senti, principalmente, e tá vendo na minha cabeça na hora que você falou que o dono tem que estar na operação, né? Muito disso. E a gente percebe, por ter um negócio mais no modelo de comunidade, por ser a cara de um movimento, assim, que o negócio de educação, ele também tem que ter... Cara, o cara tem que ter muito culhão, pra não falar uma palavra. O cara tem que ter muito culhão, porque assim, ó, vai ter momentos do negócio de educação que eu sinto que às vezes você vai tentar um modelo que você fala assim, acho que esse é o melhor modelo pro meu cliente. Só que a maior parte dos seus clientes vão ficar insatisfeitos, não vão aproveitar muito, e você vai ter que se remodelar. Você vai ter que ver um jeito diferente de fazer, você vai ter que ter um jeito diferente, tanto que agora a gente tá na segunda mudança da nossa metodologia do clube, por exemplo. Antes a gente acreditava que o cliente queria sentar, pegar a ferramenta e ele levar para casa dele e aplicar. Só que a gente vê que muitas vezes o cliente vê muito mais valor em ter uma conversa assim comigo e falar, cara, vem para cá, vem para cá, vem para cá, que eu acho que faz mais sentido. E ter essa orientação mais próxima de quem tá envolvido. Então a gente falou, beleza, então vamos trocar o nosso esforço. Nosso esforço tá em criar método. A gente cria um método, uma linha, né, um planejamento e uma agenda muito bem estruturada para colocar mais eventos pro cara. Então tem que ter mais contato. A gente tá vendo um cara uma vez no mês, como a gente faz pra ver 3 vezes no mês? Como a gente faz pra ver 4 vezes no mês, né? Então eu vejo que o negócio de educação, ele lida muito com o sentimento de como a pessoa vai aproveitar e vai ter a percepção sobre o produto, assim. Não sei se faz sentido no... Faz. Porque eu vejo até esse movimento em vocês que, tipo, antes vocês tinham 3 produtos. Pô, beleza, esses produtos são bons, mas talvez não atende todos os meus clientes. 15 produtos. E no começo, lá, quando vocês venderam pra mim, vocês tinham poucos produtos. Tinha 2. 2 que viravam 4, né? Que a gente entregava em company e aberto ao público. Né? E eu imagino que você tenha vivido isso com a Vox também. A Vox reestruturou o método muitas vezes, né? Por mais que, assim, eu acho que a essência do método sempre vive, né? A base, né? Da Vox, que eu acho que, assim, na minha visão de quem fez Vox, foi um dos primeiros que você vendeu o Vox. Nova company ou Vox, já quando você comprou? Não, era a primeira da Vox, que era em cravinhos. Turma, né? Isso. Que eu lembro assim, cara, qual que é a essência da Vox pra mim funciona? Independente do método, o cara te coloca no palco a todo momento. Isso aí, igual da Funil. É um câmbio. Acho que a essência funciona. Só que tem clientes que vão estar mais satisfeitos, tem clientes que vão estar menos satisfeitos. E eu acho que a maior parte dos empresários que começaram a vender educação e começam a ver insatisfação do cliente de alguma forma, cara, tem cara que não aguenta isso. Eu tenho um grupo de mentorados, que de verão faz parte de outro grupo de mentorados. E aí eu vou palestrar direto nesse movimento ali. E eu vejo pessoas desistindo. Eu falei, cara, por que você tá desistindo? Não, porque eu não tô conseguindo, porque... Eu falei, cara, aí entra isso daí pra mim faz parte da estratégia vendativa. Quem é da vendativa tem culhão mesmo. Tipo, cara, é porreto, cara. Ele tem que ter muita resiliência, porque geralmente ele quer ser igual ao outro cara, que são essa da elite, que é a tríade da MLS, que são... Coloca lá os top 10 da MLS. Os caras querem ser esses caras, eles têm que se espelhar. Mas ele entender que se ele não pegar o telefone, igual o Diego pegou, igual o Joel pegou, igual o Flávio pegou, e ligar, e prospectar, e se posicionar dessa forma, e ir inovando, e ir se desenvolvendo, cara, ele não vai dar conta. Porque nesse mercado de educação, saindo do negócio, indo só pra mentoria, o que eu vejo as pessoas têm boas ferramentas técnicas, tipo assim, um cara é engenheiro, ele aprendeu como reduzir 50% do custo de uma usina, e ele criou uma mentoria disso para vender para dono de usina e diretor de usina, que o público é 1000 pessoas. Se ele atender 100, ele fica milionário. Mas aí, Brasil. Só que ele não sabe vender. Só que ele ele tem medo do julgamento de pegar a ligação e fazer. Ele tem medo de vender para 3, e aí ele fica preocupado com o feedback do cara, porque só tem 3 pessoas na sala. A causa raiz de tudo isso é porque ele não tá fazendo venda ativa. Eu tenho certeza disso. A gente já foi, só eu, ali dentro do processo, foi quase 850 milhões de vendas que eu liderei em educação. Somando desde que eu tô na Funil e tudo de Vox, tudo Sense to Mind, de Box Member, enfim, de outros produtos, da época também da
antes de virar Voxship, eu acabei de falar aqui, enfim, Inova da Inova Company. Company. Então, esse número, cara, mais de 80% dessas vendas não vieram digital. E vieram de pegar o telefone e de ligar e de, através desse constrangimento de não conseguir a venda, de você colocar uma turma com 5 pessoas, isso é constrangedor para quem é de educação. Numa mentoria, o cara falando sobre prosperidade T3 negro. Não tem problema, mas ele desiste, cara. Por quê? Ele não fez o mínimo que tinha que fazer, que é o quê? Arregaçar a manga, pegar 100 contatos da lista dele e falar assim, deixa eu ligar pro 100. Você foi um dos primeiros clientes meu da Funil. Por que você acha? Porque você estava na minha lista de pessoas que já foi cliente meu. Dentro do ambiente. Então, é pegar lá e ligar pro network. Ah, não, eu só vou vender meu network quando o produto estiver voando. É o que você trouxe. O cara vai ter que mudar o produto. Cara, vende pra quem é próximo seu que esse cara te aceita. Sim. Cara, eu sinto isso, principalmente porque eu falo até do nosso modelo, que é, às vezes, um cliente... Eu vou trazer esse negócio da insatisfação do cliente, porque eu acho que, cara, você tem que ouvir o cliente no final das contas. E se teu produto não tem reclamação, ele é um produto ruim. Porque o cliente não fala. Não existe cliente... Igual o Rony da reserva falava, né? Se nasceu perfeito, nasceu errado. Não existe produto assim, né? E aí eu falo que até ter a presença do cara... Às vezes a gente tem algum cliente insatisfeito, se alguém do meu time vai conversar com a pessoa, não é a mesma coisa do que eu pegar o telefone e falar assim, ô fulano, ó, eu vi que aconteceu. Eu falo assim, acho que não tem preço que pague. Se o dono chegar e falar assim, ô fulana, pô, me relataram aqui que você tá insatisfeito com tal coisa, a gente já tá pegando isso, estamos mudando o método justamente por conta do que você tá falando. Alguns ajustes que eu acho que faz muito sentido o que você falou. Eu acho que é assim que você ganha o cliente no final das contas. Total, mas o que eu falo de ter o dono da empresa de educação na operação, não quer dizer que ele vai ficar ligando. Por exemplo, a expansão tá rolando aqui, vocês estão vendo, eu não tô lá, certo? Fazendo reunião do jeito que eu ensinei ele, o material que a gente desenvolveu. O Rogério tá ligando do jeito que eu ensinei o Sérgio, que o Sérgio ensinou ele. Daqui a pouco entra outro, que o Rogério vai ensinar o cara do jeito que o Sérgio ensinou, do jeito que eu ensinei. Tá rodando, mas eu tô aqui. Eu já ouvi 2 coisas que ele falou que eu peguei e falei, putz, cara, isso aqui eu preciso testar. Talvez é isso que o empresário faz, o cliente tá aqui. Esses dias eu tava aqui e a gente nem inaugurou a sala ainda, vocês estão no meio da bagunça aqui, né? Assim, falta colocar os armários, a gente já fez 3 eventos, não tá perfeito. Essa nova estrutura que é o modelo de franquia aqui. Aí teve um dia que não tinha copo de isopor, não sei o nome ali, pra café. Copinho de café, mas tinha só de plástico, e de plástico todos são cancerígenos, mas eu acho que é muito cancerígeno e dá um gosto diferente de café. Aí eu olhei e falei assim... Fudeu, velho, não falei isso mais uma vez não, porque lá na empresa é só de plástico. Não, pode pesquisar, é real. A temperatura, quando vira o café do nada, é ali que exala o cheiro. Plástico não pode coisa quente. Já mandou cafezinho no copinho de plástico, velho? Total. Bom demais, é bom pra caramba. Isso é louco. Mas aí, sabendo disso... né? Isso, com cheiro de derretimento. É o sabor. A hora que fica tudo aquele negocinho preto assim no fundo do café, nossa... Aí você acha que é o pó. Mas ó, aí eu vi isso, cara, e eu olhei assim, e ó, eu sou comercial, cara. Então, mas como eu tô com o meu DNA de contador nos meus 20%, que a gente comprou um sócio, enquanto não formar a Gabi, eu tô liderando ela pra isso, eu tive que olhar um pouco pra esse administrativo no meio do evento, assim, eu olhei e falei assim, pô, cara, será que eu levo meu time agora, no meio do evento? Eu falei, não, vou esperar um pouco, esperei, aí deu um intervalozinho, falei, ó, dá pra comprar copo? Não dá, o que aconteceu isso? Eu falei, não, mas... horrível a experiência. Não dá, o cara vai queimar a mão. Não é nem pelo câncer, eu brinco, tudo é cancerígeno, né? Isso é uma matéria que eu vi, talvez aquele copo nem é, porque talvez já mudou, acho que as leis, sei lá, atualizaram, não é sobre isso. É sobre a experiência ruim, o cara queima a mão, cara, agora o de isoporzinho não queima, tem a xícarazinha, se quiser tomar café hoje tem xícara. Mas olha só, o dono tá aqui na operação. E assim, se ninguém fizer, eu vou fazer. E educação, na minha visão, e pelo menos eu não tenho nenhuma experiência. Fala, cara, como que o Mário Azevedo tinha 25 franquias da WhatsApp? Ele estava na operação, só que ele tinha 25 sócios. E ele rodava as unidades, ele liderava, ele estava na operação. Ele podia estar na praia, mas ele estava na operação. O que está na operação é isso, é você estar na gestão do negócio ou sendo um pré-vendas ou limpando o chão. Você tem que estar. Porque senão você não pega esse detalhezinho, cara. E educação, commodity hoje você joga tudo que você me... Se eu pegar esse vídeo aqui, jogar no GPT, no cloud da vida, alguma IA que você tem lá, desenvolver, tem um monte hoje, né? Cria um curso através desse vídeo que você viu. O cara cria, você sai lá no slide e acabou. Aí o cara vai te dar uma pergunta, você sabe responder, né? Então, se tudo hoje tá duplicável, né? Não é nem replicável, eu falo que o cara duplica, não é eu ouvi, eu vou falar do meu jeito, não, eu vou replicar. Não é réplica, é plágio mesmo. Se hoje quase tudo dá pra plagiar, cara, o que vai ser o diferencial? Essa minha atenção que eu vejo, que aí é onde eu entro. Quando eu entrei na Funil, a imersão individual era na faixa de R$ 1.800. Hoje o ticket máximo tá 4.597. A imersão de 16 horas em company
era 15 mil reais. Eu larguei com 30 mil, você deve ter pago 30 mil. Acho que foi 30 mil. Foi, eu acho. 16 horas, 30 mil. Isso aí. Hoje, aquele produto chega a 42 mil. Então, assim, mas eu larguei com 30. Por quê? Porque eu falei, cara, eu já tenho experiência de educação. O que é? Você vende caro, você atrai público bom, e esse público bom vai ser tão chato que o produto vai ficar cada vez melhor. De 4 produtos, que eram 2 multiplicado em compra e aberto, somos 15 hoje. E o próprio público vai te dando feedback para que você melhore. E com caixa, o que eu faço? Melhora. Sim. Qual que é o problema do cara de educação, que é o bundão que eu falei aqui, que tem medo de ligar, de fazer a prospecção ativa? Ele fica com problema de caixa em 6 meses e não consegue melhorar, porque ele vende baratinho. Na mentoria. E aí, desse outro lado, esse cara aqui, ele não consegue aplicar porque ele fica com medo de ligar, de prospectar. Então, eu percebo assim, cara, educação, eu tô 10 anos, foi mais de, cara, até mais hoje. Da Funil, quando eu entrei, tinha 30 mil pessoas treinadas, tá com 100 mil no histórico. Porque teve, por exemplo, eu fiz um evento para 500 pessoas numa consultora, é um contrato, 500 pessoas, tá? Então é muito fácil volumétrico no encontro. O Thiago fez um evento para 1.000 pessoas. Só eu e o Thiago em 2 eventos foi 1.500 dessas 70 mil a mais, tá? Desde que eu cheguei. Mas quase 3 anos, 70 mil pessoas, isso registrados. Que às vezes a gente foi lá e passou um batido que não foi registrado. Porque o contrato era de, sei lá, 60 mil e o cara falou que ia ter 50 pessoas, tinha 52. Um negócio que não tinha material. Beleza. Então, foi somando tudo isso, cara, só no meu foi 170 mil pessoas que eu matriculei. Ou liderei matrícula. Que a venda que saiu hoje ali, indiretamente estou liderando, né? Como nome comunicador. Então, pra mim é isso, cara. É ter esse culhão, é fazer venda ativa e é o cara tá na operação. Seja sendo vendedor, que é o que eu sempre sugiro, pelo menos até escalar, que é o que eu fui, eu te vendi, né? Eu vendi pra muitas pessoas. Ou fazendo a liderança, que é o estágio que eu tô agora, que é continuar vendendo, nunca vou parar de vender, nunca vou parar. E formando essa galera pra eles escalarem igual você tá vendo aqui. É isso. Vamos sacada? Acabar a última parte lá fora? Mas ficou bonito. Mas ficou bonito. Então, porque eu quero trazer a última parte mais contando da tua história. Trouxe paraquedas? Pra gente... Eu tenho. Ô Gui, e pra gente finalizar o vídeo, pra todo mundo que tem um problema em vendas hoje, ou que ouve muito que meu negócio é vender, pra você ter uma carreira de sucesso, pra você fazer dinheiro, vender, o que você acha que tem que ter a mentalidade de um vendedor, uma empresa que quer vender mais, ou uma pessoa que quer ir pro ramo de vendas? Quais são as coisas que pro Guilherme você gostaria de passar pra frente e que o mundo inteiro ouvisse esses conselhos aí, que fizeram a diferença pra você e que provavelmente vai fazer a diferença pra outra pessoa? Boa. Eu falo que quem aprende a vender escolhe qual cadeira sentar, uma frase que eu registrei ela assim, porque é a realidade. Hoje eu tive, toda cadeira que eu sentei foi porque eu aprendi a vender, uma ideia, um conceito, por mais que foi insucesso ou sucesso, mas foi isso. Mas eu volto naquilo, cara, é a pessoa se expor, então aprender a se comunicar e não se preocupar com o julgamento, que Alessandra Santana. Carlão, cara, dominar a técnica de vendas e treinar técnica, treinar processo comercial, saber de cadência, saber de jornada de cliente e entender qual que é a dor do seu cliente, saber fazer perguntas, perguntar mais do que falar, né, quando vai vender alguma coisa. E o terceiro que é saber fazer boas relações. Você tá aqui, você pagou muito pra mim, pra você e pro seu funcionário na época, né, você pagou dinheiro. Outro momento, você pagou de novo dinheiro pela Funil, lá na época oratória, vendas. Eu contratei tudo que eu te paguei, é proporcional ao que você tinha me pago. Ou seja, você me vendeu e a gente tá aqui várias vezes fazendo evento, conversando, ou seja, criar bons relacionamentos, não só por interesse, mas por intenção mesmo. Lucas Betete, né? Porque as coisas vinculam. Então, para mim, é falar em público, dominar a técnica e processo comercial e gerar network intencional. Não tô falando de grupo de network, tô falando de relacionamento de verdade, que você pode pegar no celular, ligar pra pessoa, que a pessoa vai te atender, não que alguém só indicou, né? Então, pra mim, eu não tenho que inventar, são os 3 pilares que me trouxe aqui. E aí eu criei método disso, né? Então, essas 3 frentes se dominar, que parece que é muita coisa, mas não é simples, cara. Sim. É só começar, vai ser tudo errado no começo, vai dar muito problema, porque você vai se comparar com os guruzão, com quem já tem, como eu, que tem 15, 16 anos de experiência fazendo isso, né? Não, cara, quando eu comecei deu tudo errado. 25 anos de trabalho? 25 anos de trabalho escravo, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, no começo vai dar muita coisa errada, mas você não vai saber que é errado se você ficar olhando pra essa tríade, cara. Relacionamento, networking, técnica de venda e processo comercial e falar em público, independente do que as pessoas vão julgar pra você, entendeu? Cara, isso. Que aula, né? Vou ter que assistir esse podcast umas 20 vezes. E você sabe que, pra finalizar o vídeo, né? Uma das coisas
Que é assim, ó, quando eu preciso crescer minha empresa ou eu tô empacado, eu falo pro Gui, vamos marcar um café. Preciso da tua opinião. Quem que eu levo no podcast? Quem que eu levo tal coisa? Com quem eu preciso conhecer? Quem que eu preciso estar perto? E até o último café que a gente tomou foi só sobre esse assunto, né? Você me mentorou assim, pra onde que você quer estar? Eu falei, Gui, vamos começar com você então. Depois vamos indo pros outros. Eu acho que é sempre muito válido quando a gente conversa. Te agradeço por aceitar o convite para trazer pra galera. E também quero que vocês falem aí quais outros assuntos que eu posso gravar um outro episódio com o Gui, o que vocês querem saber mais dele. O Gui sempre tá nos nossos eventos também, sempre tá dando palestra pra galera, a galera sempre tá gostando muito do que ele fala. Vamos levar o Thiago também, se tudo der certo agora, né? Mas, aproveitem o vídeo, revejam, transcreve, faz uma boa... um livro aí sobre as coisas que vocês aprenderam aqui. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a tríade que o Gui falou. É se aparecer mais, dominar vendas e relacionamento. Relacionamento intencional. É isso aí. Eu ia falar networking, mas eu não, como você não fala inglês, a gente vai ficar tudo na raça. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Made Interior. E comentem aqui também quem que vocês querem ver nos próximos episódios. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Agora vai ver o filme que eu tô subindo. Vamos lá.